Nosso convidado de hoje é psiquiatra especializado em transtornos de humor. Além disso, é professor e autor dos livros Depressão e Transtorno Bipolar, A Complexidade das Doenças Afetivas, Casos Clínicos em Transtorno Bipolar e Estados Mistos do Humor, do diagnóstico ao tratamento. Na entrevista de hoje, vamos abordar sua trajetória profissional, o impacto do estudo da estimulação magnética transcraniana no tratamento do transtorno bipolar, o uso de antidepressivos durante a gravidez e as interações entre álcool e medicamentos psiquiátricos. Com vocês, Dr. Diego Tavares. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é psiquiatra, Dr. Diego Tavares. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Alex, doutora Prazer. Ana, obrigado pelo convite. Olha, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, porque, assim, eu admiro demais o seu trabalho. Porque, primeiro, que é muito bom ver colegas psiquiatras falando da maneira que você fala, divulgando conhecimento, e de uma área tão difícil das pessoas compreenderem, que são os transtornos de humor, né? Porque as pessoas ficam ali, depressão, a pessoa tem ideia, bipolaridade já complica, mas aí quando vai para a ciclotimia, quando vai para os transtornos mistos, fica um pouco confuso. Eu acho bacana esse desafio de você estar levando esse conhecimento. Para começar, Diego, eu queria que a gente conversasse um pouquinho da tua história. Como é que foi escolher medicina, depois psiquiatria, depois dentro de psiquiatria, os transtornos de humor? Olha, a história ela não é tão bonitinha Então, como vamos lá, normalmente gente, agora. é, Importante, né? Porque assim, medicina na realidade veio depois de um flerte pelo direito, porque eu gosto muito de escrever. Essa coisa da literatura, da redação e tal, mas aí depois veio a medicina, mas durante a medicina toda eu queria cirurgia. Geral. Eu queria urologia, depois de um tempo, liga de cirurgia, congresso de não sei o quê, de trauma, de tananã, de sutura, de qual material, qual pinça, não sei o quê, não sei o quê. Fiz uma residência, 1 ano de cirurgia geral. Olha, Para descobrir que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Em que sentido? Porque a cirurgia, você está preocupado com o problema. Uhum. E a Imediato. e a problema imediato. pessoa, ela tá secundária ali, que tá tendo aquele problema. E quando eu percebi que eu tenho que ignorar um pouco a pessoa e focar mais no problema, e toda a questão que envolve a logística de cirurgia, que ela é muito complicada, os bastidores, assim, é muito complexo, tem muita pressão por resultado e dá alta logo, porque tem que operar mais, tem gente descendo, e aí houve, então, esse divórcio. Não com a medicina, mas com a forma que a medicina estava sendo exercida dentro dessa área. Entendi. E aí, houve um desencantamento ali, né? total. E aí, na época, eu tive contato com pessoas que eram da área de psiquiatria, e a pessoa falou, você faz psiquiatria? Eu falei, jamais, porque Tem nada a ver. eu sou resolutivo, prático, eu quero uma coisa que tenha uma base, e não só uma coisa tão abstrata e Subjetiva. solta. Não tem nada a ver comigo. Ele falou, imagina, mas hoje em dia a psiquiatria já não é nada disso que você teve na faculdade, porque passou-se um tempo, e a psiquiatria, ela mudou muito. Aí que eu falei, olha, tem a ver, sim. Você está falando uma coisa sensacional, porque assim, a psiquiatria, na minha época que eu comecei, Diego, era super subjetivo, assim. E eu falava assim, gente, eu quero algo concreto, eu quero ter possibilidade de exames, eu quero ter possibilidade. E durante muito tempo eu fui uma voz sozinha no universo. Porque eu falava isso, todo mundo ria. E eu falava, não, mas eu vou chegar. Não, e até te questionavam por você passar exames. questionavam. E logo depois,
Eu sempre tive um protocolo de exames muito bacana. Fui processada por todos os convênios por pedir esses exames. Ganhei todos os processos, graças a Deus. E chegou um ponto que eu falei, mas agora eu quero mais. Eu quero algo que não seja só remédio. E aí fui para o que hoje estão chamando de psiquiatria intervencionista, que na realidade não é nada de novo. É você buscar alternativas não medicamentosas, que é uma coisa que eu vi que você também faz e estuda, que é a estimulação magnética. Quando eu comecei a estimulação magnética há 12 anos atrás, as pessoas falavam, isso é maluquice, a Bia está inventando coisa. Hoje você vai aos congressos, não se fala de outra coisa. Então, assim, como é bacana a gente não se conformar com a medicina que está estabelecida. Sim. Porque o paciente é o objetivo. Sempre, né? E o comportamento humano, ele aceita várias explicações para as coisas, né? A gente sai de uma era onde era religiosa, espiritual, ou depois, assim, entende-se que é um comportamento, entende-se que há motivações para o comportamento, há consequências para o comportamento, aí cai-se no cérebro, onde a gente vê padrões, que são sintomas, formando síndromes, aí se estabelecem diagnósticos de 1980, depois vem as teorias contextuais, comportamentais, mostrando que não é tão subjetivo assim, que a gente é Tem muito... um tanto de subjetividade, porque nós somos seres individuais, no fundo, no fundo. Mas não é tão assim como as pessoas totalmente colocam, perdido no oceano. como se fosse uma nuvem, né? Antigamente a pessoa falava psiquismo, parece um espírito. Exato. Isso é do seu psiquismo. Aí eu já vi paciente falando, mas o que é psiquismo mesmo? E o médico explicar, a pessoa fala, continue não entendendo nada. E a pessoa tem que entender para ela compreender o que está acontecendo com ela, né? Senão você fica com uma teoria só para você, a pessoa fica ali totalmente perdida, né? E não adere ao tratamento. Né? Diego, você tem uma coisa que enquanto você estava falando dessa trajetória, que me fez pensar e trazer essa psiquiatria que eu também, logo, primeiro que na faculdade a gente não estuda tanto. E por muito tempo a gente teve aquela coisa assim, psiquiatra e psicólogo tem que trabalhar junto, mas na verdade um estava mais para interferir com o outro ali. E com o tempo eu fui vendo a importância do quanto eu entrar mais e ter o entendimento da psiquiatria para esse trabalho. Porque muitas vezes a pessoa está ali com um psicólogo e você está vendo que ele precisa de alguma coisa a mais e você não encaminha, porque às vezes, se eu passo para o psiquiatra, e de repente não vai estar mais comigo. Então, isso nunca existiu para mim. E quando eu deixo um pouco e começo a caminhar junto com a Ana, eu percebo o quanto esse casamento é importante, sabe? Essa parceria. Enquanto você falava, eu percebi assim, do tempo que você foi para a cirurgia e que você voltou, me traz o conforto de olhar nas suas redes sociais e perceber realmente assim, o quanto é prazeroso olhar ali. Porque eu vejo um psiquiatra que tem esse olhar como um todo para o paciente. E eu acho que esse tempo que você ficou ali, urologia, porque, querendo ou não, você é médico. E depois você fez psiquiatria. E eu acho que essa experiência que você trouxe de passar pela urologia um pouco, passar pela cirurgia, te traz mais bagagem para você olhar esse paciente como um todo. Então eu acho que foi um tempo muito valioso para você. E o paciente é a gente como a gente. Exatamente. Então é muito fácil você entender as experiências quando você é gente. E como você queria ser tratado. E as pessoas não entendem o quanto que nos bastidores da psiquiatria é uma máquina pensante entre tá com queda de energia, tá com dificuldade de sentir prazer, mas também tem a mãe difícil, o pai complicado, e a religião, e a sexualidade, perdeu o emprego, e tananã. E você tem que juntar tudo isso e depois você tem que entregar alguma coisa que você quer que ajude a pessoa, no fim das contas, né? A gente nunca quer. E nem sempre é assim, porque às vezes vem efeito colateral, e tem várias coisas. Então, realmente, o psicólogo tem que entender de cérebro, de remédio, de efeito colateral. E o psiquiatra tem que entender que tem coisa que é personalidade, que é cognição, distorção cognitiva, e catastrofização. Que precisa ser trabalhado também. Que precisa ser. Né? Trabalhado, comportamentalmente, por um bom psicólogo que tem essa bagagem. Né? Exato. E a gente foge muito hoje em dia, tanto na psiquiatria quanto na psicologia, de interpretação. Porque pode ser que realmente o pai tenha influenciado tudo, mas assim,
A pessoa não tá nem levantando da cama, a pessoa tá assim... Isso não é o importante. Tem muita coisa tão importante nesse momento que é básico pra ela. Às vezes a pessoa se queixa assim, eu tenho muito problema no trabalho, mas às vezes a forma como ela lida com as pessoas, ela não tá percebendo que ela afasta as pessoas. Cria conflitos, Cria né? conflitos. Uhum. A gente sempre, eu digo, psiquiatra sempre pega uma coisa emergencial, geralmente. Ninguém vai ao psiquiatra porque assim, eu estou ótima, quero refletir sobre as possibilidades de ficar melhor ainda. É difícil, né? Muito difícil. Então, e é uma ponta de iceberg, né? Porque chega, eu digo assim, chegou, tá sangrando. E aí talvez a coisa de você ter feito cirurgia tenha sido tão bacana no sentido de você tem que estancar o sangramento. Quando você chega. Depois que estancou o sangramento, como você falou, a pessoa não está levantando. A pessoa não quer viver. Não tem como você chegar nessa hora e falar assim, vamos ver seu pai, sua mãe, seu tio. Não dá. Até se você... A pessoa vai falar assim, doutor, você não está nem me Sim. olhando, o que Não, está você não tá acontecendo aqui entendendo. comigo? Olha aqui. Eu não consigo raciocinar e você está querendo que eu fale de dores. Não tá dando, eu tô sangrando. Aí eu vou morrer de hemorragia mental, né? Então, isso é tão bacana, porque só depois que você... Tanto que eu quando trabalhava, falava pro Alex, Alex, esse paciente vai pra terapia, eu falei, nem tá pronto. Daqui a uns 3 meses pode ser. Se eu jogo ele na terapia agora, ele não tem estrutura. As pessoas às vezes me criticam quando eu falo isso. Mas eu tenho uma visão de que nem sempre a terapia é o primeiro processo por aí. Quase nunca. Mas porque o às vezes psicólogo a bem dor, resolvido, ele sabe entender disso. isso. E o psiquiatra também, bem resolvido. Porque, gente, é colocar um paciente que saiu do CTI para correr na praia. Entendeu? Ele não tem como trabalhar processo se ele tá fraco. Você tem que levantar ele e aí depois você começar esse processo. E antigamente se falava muito, né? Resistência. Coitado do paciente, nem Ele raciocina. não tem nem força, Ele não tem coitado. tesão de vida. Aí não é resistência, é falta de energia. Gente, é tão falta de se colocar no lugar do outro, porque é tão simples, né? Os dados que a pessoa fala, ela não tá tomando banho, não tá escovando o dente e tudo. Você só me imaginar no lugar, gente, é muito simples. Exatamente, não dá. Mas que bacana isso. E aí, que momento você decide ir para psiquiatria mesmo? Que você fala, bom, agora virei a chave. Não, aí foi realmente assim, terminando, assim, não completei 1 ano de residência de cirurgia geral, aí eu saio, né, tomo uma decisão que não é fácil também, porque você fala assim, será que realmente tudo perdi esse tempo todo e tal? E aí eu fui e aí quando fui fazer a entrevista, né, foram bem assim, que você tá complicados fazendo comigo. aqui? Nossa, uma pessoa que desiste de uma coisa como essa que você queria fazer a vida toda, será que você não vai desistir de novo? Eu fico inseguro de achar que você é uma pessoa que vai realmente continuar e não vai nos abandonar. Eu falei, olha, muito pelo contrário, porque foi muito difícil tomar essa decisão. Exatamente. Então eu penso totalmente diferente. Acho que foi aí onde me aceitaram, vamos dizer assim. Você conseguiu reverter aquele essa pergunta. Preconceito. Porque na realidade é um preconceito, né? Tipo assim, será que a gente pode confiar em você? A questão é, será que eu posso confiar em mim? Você estava ali querendo confiar em você, né? E foi muito difícil tomar essa decisão. Então, se eu tô aqui é porque eu realmente queria estar aqui. Porque todo o teu preparo tinha sido para a cirurgia. Você virar a rota é muito difícil. E aí, como que eu fui parar lá no GRUDA, que é o Grupo de Doenças Afetivas do Hospital das Clínicas, da USP, que tem 42 anos agora. Foi uma coincidência, porque eu tive na residência alguns professores, e aí a hora que eu olhei, eu falei, eu gostei desse cara, ele pensa como eu sou assim, mais prático, tal, objetivo, ao mesmo tempo eu gosto de fazer graça, como vocês veem nas redes sociais. Isso foi sempre um conflito para mim, quando eu iniciei nas redes sociais, porque a gente sofre muito julgamento quando você está ao mesmo tempo dentro da universidade e ao mesmo tempo nas redes sociais, né? Hoje melhorou. Vai melhorar profundamente. Daqui a 10 anos, ninguém vai ter. Vai ter isso. Mas existe, principalmente dos colegas. Não é do público. Não é do público. É dos colegas. Exatamente. Porque é uma imagem que constrói-se uma imagem que deveria ser... Se você brincasse, você não é uma pessoa competente e confiável. E não tem nada a ver.
É você trazer leveza para alguma coisa que é difícil. E que você vai acessar muito mais gente, Exatamente. porque elas não vão ler o livro, e nem interessa a elas ler o livro. Com certeza. Mas, bom, antes disso, foi então no Gruda e tal, me receberam muito bem, é um grupo onde eu tô desde o início, sempre fui muito respeitado. Tudo que eu quis fazer, eu tive. Que bacana. Então, eu tenho muito a agradecer por isso. E aí, ao longo desse trabalho no Gruda, eu também conheci o serviço de estimulação magnética. O professor André Brunoni, ele Que é o também maior é do HC. publicador De MT, isso mesmo. do mundo. Maravilhoso Exatamente. ele. Então, Ele é o assim, precursor mesmo precursor também no sofreu Brasil. muito Preconceito. preconceito, Com certeza, tadinho. mas é hoje respeitado pelos resultados que obteve e pelas pessoas, e sempre deu muita oportunidade. E pelos resultados, né? Não é só pelos resultados, é um fato. É um fato. Diante de fatos. É. E aí, no último ano de residência, ele falou, você quer conduzir um ensaio clínico controlado, randomizado, em estimulação magnética profunda, que é uma máquina que nem tem hoje no Brasil, ela veio emprestada de Israel. Só tem no serviço... Já foi embora. Já foi. Foi só pra Foi pesquisa. emprestada pela universidade lá de Isso. Israel, na época, porque era Gente, eu era caríssimo. louca pra O Gagliardoni, que trabalhou contigo, Ricardo. ele estava lá nessa Tava. época fazendo o ensaio clínico dele. Gente, vocês tiveram acesso ao profundo. Tivemos acesso. Eu E era aí louca pra fizemos ver um essa duplo máquina. cego em bipolar 1 e 2, Isso em depressão, e deu resultado positivo em diferença do placebo. E isso foi publicado, e aí foi que a gente falou, gente, funciona também em depressão bipolar, aparentemente. Então, Que aí era a sempre o coisa- receio, né? O receio. Você não fazer a virada, Uhum. né? Ou não funcionar, porque às vezes porque não muita funciona. coisa não funciona em depressão Exatamente. bipolar, porque é totalmente diferente o mecanismo. E aí deu essa oportunidade, e eu assim, sou muito metódico, organizado, ensaio clínico você tem que ser. Os Tem pacientes que às ser. vezes ficam chateados, mas você não me incluiu, o que eu tenho que te falar para eu incluir? Eu falei, não. Não Assim, é bem assim. Tem um protocolo aqui, e a gente tem que obedecer isso, e aí a gente usa muito a estratégia a estratégia não vai te beneficiar. Então, Uhum. e é verdade também, a gente não é para esse público. Então, o seu quadro, então fazer pesquisa envolve muito isso também, né? Tem que pegar um nicho muito específico para que as Específico. conclusões sejam Uhum. realmente fidedignas, né? Não ter mistura de coisas ali, né? Exatamente. E aí foi isso, e aí a gente fez pesquisas lá e no Gruda nesse tempo, ao longo do tempo. Quando a máquina foi embora, foi uma sensação Mas foi legal porque... que é profunda. Eu já acho a estimulação magnética transcraniana maravilhosa. Uhum. A gente trabalha com ela há bastante tempo. É antes e depois, assim, de resultados, de você poder agir mais rapidamente. A gente nunca mais internou o paciente. Uhum. Isso foi uma coisa assim, não internava. Uhum. Chegava um paciente que a gente estava desinternando para poder fazer os protocolos. Mas, assim, imagina a Profunda. A Profunda sempre eu sabia que era só de serviços universitários, né? Porque era uma coisa, eu me lembro que na época, 2013, mais ou menos, ela custava 1,5 milhão a máquina. Era uma Caríssimo. coisa assim. Hoje deve É mais estar, acessível. pela correção, vai estar uns 5, Uhum. 6. Se a gente for jogar a correção, né? Então, É. nesse E bom sentido. que desestigmatizou muito a questão da psiquiatria, do Uhum. tipo, ó, tem cérebro ali embaixo, que faz parte do seu comportamento. Ajudou a eletroconvulsoterapia também Uhum. vir para o público, né, como uma possibilidade para aqueles que também não respondessem a remédios ou estimulação magnética. E porque assim, no início, quando eu estava nas redes sociais, eu falava de eletroconvulsoterapia, A pessoa achava que era tortura. chegava, assim, eu ia ler os comentários, eu vejo uma senhora de casada com filhos, dona de casa, falando para eu colocar aquela máquina no orifício No de orifício trás tá. e da minha mãe, porque aquilo Meu era um Deus. absurdo e não sei o quê, você é isso, você é aquilo. E aí a gente tinha que falar, calma, não é bem assim, você não tá entendendo, as coisas mudaram. Isso no Brasil ficou muito marcado porque a gente, na época da ditadura, se usou a máquina de eletrochoque para dar choque. E não no cérebro, porque o cérebro não sente dor. As pessoas têm que entender, mas dá no corpo Da pessoa. da pessoa.
Então isso aconteceu em manicômios, assim, era horrível. Mas não era a técnica, era o uso disfuncional e punitivo de uma técnica. Né? É igual pegar um aparelho de cardioversão cardíaca e ficar dando choque Das nas pessoas. pessoas, Aí nós vamos não- abolir as Exatamente. ressuscitações e deixa todo mundo morrer porque não pode usar mais o Porque aparelho. não pode usar. Né? Quer dizer, na hora que você tem ali, a pessoa chocou, a pessoa parou, você tem que usar. Agora, você pegar aquela cardioversão, sair botando nas pessoas, aí é coisa, tortura. né? É a mesma coisa que você está falando. É. Mas na época hoje já não é. Por exemplo, no Japão, os médicos têm um aparelhinho de eletrochoque pequenininho, portátil, que eles vão em casa e fazem. É uma coisa, assim, muito tranquila. Não é aquela parafernália toda que tinha aqui, que só se fazia não sei aonde, era uma coisa meio misteriosa. Tinha umas coisas muito desagradáveis. Mas tinha um efeito colateral da questão mnêmica, da memória. Eu me lembro que, quando a gente tinha que usar, era muito chato, porque aquela memória levava um tempo para se recompor e a gente perdia um tempo ali até para o paciente fazer terapia depois, porque dava falha de memória. Eu falava isso, gente. Por isso que eu fui buscar estimulação magnética, porque na estimulação magnética, pelo contrário, não tinha o efeito de memória e tinha uns efeitos muito bons, assim, de disposição, melhorava até a memória. Né? Isso, né? E agora eles estão fazendo aparelhos de magnetoconvulsoterapia, usar uma estimulação magnética para produzir a crise convulsiva que o eletroconvulsoterapia produziria de forma elétrica. E isso diminuiria muito a questão do a efeito cognitiva, né? Então tá rolando maravilha. um controlado duplo cego com um aparelho emprestado de magneto lá no HC, com essa finalidade, né? De avançar as coisas, né? Não, de trazer possibilidades, porque o pior para o paciente é não ter possibilidade para o seu caso. Como é que você diz para um paciente não tem mais nada para fazer por você? Nossa, isso é um decreto de morte que você está fazendo para o paciente. Exato. Nós, médicos, não podemos. Porque ele deposita uma esperança muito grande, né? Se não serei eu que não tenho a técnica, eu tenho que enviar para um colega que tem, mas eu não posso desistir. Eu não posso fazer ele desistir, de jeito nenhum. Não é a nossa função. Não. Né? Mas que legal, quer dizer, você teve essa trilha, né? É uma trilha muito bonita. Bonita, com certeza. E é lógico, eu fiquei um tempo lá no HC e é muito interessante, assim, os grupos de pesquisas. Você desperta algo, assim, muito, muito positivo. E lá eu acredito que foi o lugar ali, junto com o grupo, que você despertou pela bipolaridade, querer tratar a bipolaridade. Pois é, a Ou escolha teve alguma coisa a mais, porque ele foi assim. pro Gruda, né? Ele foi pro Gruda. Que é o grupo de doenças afetivas. Eu acho que foi ali que te despertou assim, não, eu quero focar nisso. Porque o Gruda ele tem duas partes, uma parte de uns pesquisadores de transtornos depressivos. Isso. Transtorno depressivo maior, depressão psicótica, depressão pós-parto, distimia. E eles estão também vendo agora alguma coisa de depressão secundária a outras doenças médicas, deficiência de vitamina B12, deficiência de D. Porque não é só... Sim. É um grupo bem maior do que somente... Sim, porque ficou muito forte por causa do transtorno bipolar, porque tem a doutora Doris Moreno, tem muita gente conhecida, mas tem outra parte que trabalha com o espectro bipolar, que daí a gente estuda o bipolar 1, 2, a ciclotimia e outras formas de transtorno bipolar, assim, não especificadas, assim. E eu achei muito interessante porque, assim, a gente imagina muitas vezes os transtornos de humor de forma muito preto no branco, né? Mas assim como algumas pessoas... Na década de 80, a distimia, ela era considerada um transtorno de personalidade depressivo. Exatamente. Ou seja, o sintoma, quanto mais leve ele fica, mais ele tá junto da pessoa muitos anos da vida dela. E aí isso leva a pessoa e quem convive com ela a dizer, não, a Ana é deprimida mesmo, ela é fechada, ela fala pouco, desanimada. Cansada, desanimada, pessimista, desesperançosa. E isso é porque depressão eu sei, depressão a pessoa tem o jeito dela e ela tem o episódio, depois ela volta a ser o que ela é. E não, quando a sintomatologia é mais leve, ela pode estar junto da pessoa por anos. Cronifica muito mais fácil. Cronifica. Né? E o polo de cima também pode ser assim. Tem pessoas que podem carregar sintomatologia de ativação durante muito tempo da vida.
né? Então, a compreensão, quando eu tive no Gruda essa compreensão de que, na realidade, o que vai ajudar no diagnóstico é a instabilidade que a pessoa tem, você começa a avaliar todos os graus de intensidade de alteração de humor ao longo da vida da pessoa. Ou seja, desde que ela nasceu até o momento em que ela morre, né? Que ela está aqui hoje Sim, na sua sim. frente. De uma forma geral, as pessoas às vezes não sabem que transtorno bipolar é uma doença depressiva. Uhum. Muito depressiva, né? E pouco se fala disso, porque quando alguém fala assim, depressão, até de doenças secundárias que a gente tava falando, né? A pessoa fala depressão, ninguém fala que pode ser B12, ninguém fala que pode ser D, ninguém fala que pode ser transtorno bipolar. As pessoas juntam a depressão numa bolinha só, que elas constituíram aquilo lá. E na realidade, as pessoas com transtorno bipolar, elas têm mais episódios de depressão ao longo da sua vida como um todo do que os próprios episódios de ativação. Então isso é muito complicado. É claro que o transtorno bipolar tipo 1, que é raro, 1%, ele dá suas caras, porque chega um momento... Ele é de cores fortes. Ele é de vermelhão. Ele é de vermelhão. Que não tem como passar despercebido. Exatamente. Então a pessoa tá lá e geralmente é súbito. Então ela tá dormiu de um jeito, nos livros gregos já era descrito assim, dormiu de um jeito e acordou ou alegre demais ou raivoso e agressivo demais. Com pressão de fala, falando muito, sem dormir, agitado, andando para um lado de outro. Uma agressividade que nem sempre é física, mas é uma agressividade de tom de voz. E de falar coisas que machucam. Machuca, porque conhece o familiar e ela sabe exatamente onde ele vai cutucar. Parece isso é que é maldade. terrível na doença. Isso parece uma maldade. Porque a pessoa fala assim, não, doutora, mas ele fez isso de maldade. Eu falei, não foi. Exatamente. Porque assim, ele tá hiperativado. Isso. Então, ele não controla. Ah, mas ele sabe disso. É como você sabe todos os senãos daquela pessoa também, mas você não sai você sem tá filtro. tendo o controle e não vai falar. Isso, porque eu posso pensar um monte de coisa da pessoa, mas eu falo, não é adequado eu falar isso, pelo amor de Deus. Não é adequado, não é a hora. Não é a hora. Não vai qual que é a consequência ela perde disso? Esse filtro, por isso que ela fala. Exato. E ela não é perversa. Isso, e existe uma névoa na frente da pessoa que tá em mania, que ela conduz a pessoa para fazer coisas. Inacreditável. Isso é muito inacreditável. A pessoa vai para um outro continente. Não, é uma paciente minha, né, até psicóloga, ela foi para um outro continente, porque ela ficou obcecada no egípcio. E ela falou, eu vou lá comprar tapete, falou pro marido, eu vou comprar tapete, e eu vou vender no Brasil, e ela comprou a passagem, não tinha condição, comprou e foi, e ficou sem dormir lá, e foi lá no lugar, lá no lugar militar, falou que ela era uma pessoa do Brasil, que ela não era, todo mundo acreditou nela, porque a pessoa fica super convincente. Super. Olha que risco, que situação ela gravíssima um risco de vida. É isso que eu tô falando. E as pessoas, não tem como ser uma coisa, tá fazendo de birra. De birra. Gente, a pessoa bota a vida em risco. Exato. Assim como também uma paciente, uma neta de uma paciente minha, ela falou assim, depois que eu soube que ela tinha o diagnóstico de transtorno bipolar, você não sabe o que você fez na minha vida. Você transformou a imagem que eu tinha da minha avó, porque eu achava que ela era perversa e psicopata. E era de tempos em tempos, mas depois ela ficava boazinha de novo. Não existe psicopata assim. Exatamente. E é tão interessante isso, porque essa queixa só vem de familiares ou de conhecidos que vem o flash da mania. Exato. Da superativação. Né? Porque ninguém faz essa queixa na vertente depressão. Exato, porque quando você vai para o transtorno bipolar tipo 2, vai predominar um monte de episódio depressivo, e a hipomania normalmente ela é crônica entre as depressões. E olha como é perverso isso, porque eu sou de um jeito, hiperativo, falo, faço, aconteço, resolvo, trabalho e não me canso e durmo um pouco menos do que a média, faço muito mais do que a média das pessoas, me destaco na sociedade, aí eu deprimo. O que eu falo pro psiquiatra? Eu quero voltar a ser como eu era. Que na realidade já é uma hiperativação já era uma crônica, mas mais funcional. E que são as pessoas que movem o mundo. E eu falo para as pessoas, por que você tem vergonha desse diagnóstico? É o hipertímico. Porque são pessoas que estão
carregando a sociedade. É verdade. Juízes, médicos, psicólogos, psiquiatras, inclusive. Exatamente. E empreendedores e construtores. Corajosos. E aí, Assim, corajosos. arriscam coisas, você fala, gente, como é que aquela pessoa Exato. pensou naquilo e fez? Uhum. E bota tudo. Se E tiver que bota apostar tudo. a vida, vende a casa. As pessoas ficam assim, mas eles têm isso. E aí né? depois deprime de novo, aí melhora, aí deprime de novo. Então a pessoa sempre fala assim, mas como é que eu diferencio aquela personalidade que é só um pouquinho assim mesmo, uma pessoa expansiva? Uhum. Porque a bipolaridade tipo 2, ela deprime, depois deprime, depois deprime, depois deprime, depois deprime. Ela tá oscilando O tempo todo, tempo né? todo. Exatamente. E é tão comum isso, né? Isso é o que você chama dos transtornos mistos ou não? Ou você já bota como o tipo 2 Então, cronificado? Aí dentro do tipo 2, essa oscilação tão rápida, como se fosse um eletrocardiograma, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Depois de alguns anos, e às vezes usando muitos antidepressivos, que isso não é que os antidepressivos são horríveis, não, eles ajudam muita gente, a maior parte das pessoas realmente é beneficiada. Mas algumas pessoas que têm oscilações que não percebem, estão usando anos, essas oscilações são tão rápidas que ao mesmo tempo que subiu e desceu, tá encavalado. Tá subido e tá descido ao mesmo tempo. Aí ela vai ter apresentações que são muito conflitantes, porque ao mesmo tempo que eu estou agitado e fazendo muitas coisas, eu tô com uma profunda sensação de suicídio e de que eu vou me matar realmente De que a as coisas não qualquer fazem momento. sentido, apesar da pessoa estar realizando coisas E belíssimas. tá quieta e agitada, com uma sensação de inquietação Não se interna cabe, muito né? grande. Eu digo que esses casos cronificados, a pessoa não cabe em lugar nenhum. Nem em si mesma. Nem em si. Né? Não tem lugar no mundo, não tem Não lugar tem. dentro de si, não tem parceria, porque é muito comum os parceiros, né, chegar e falar assim, doutor, mas o que está faltando para ele ou para ela ser feliz? Falo assim, não tem nada a ver com você. Isso, é Ele interno, não se né? cabe. É interno. É uma agonia interna, né? E é muito difícil. Tem um vídeo muito interessante do cantor daquela banda César Menotti e Fabiano. Sim, sim. Ele contou abertamente que tem foi. transtorno depressivo e tal. E ele vira e fala assim, as pessoas, você passa a não contar para as pessoas porque as pessoas não vão entender. Não é o meu carro bom, não é a minha mansão onde eu moro, não tem nada a ver com o que eu vejo fora de mim. Se você tivesse condição de entrar dentro de mim e sentir o que eu tô sentindo, aí a gente começava a conversar. Exatamente. Então você começa a selecionar muito a pessoa que você vai ter coragem de conversar sobre isso, porque via de regra o que vai vir de lá é uma conversa do O tipo... que te falta? O que você precisa? Olha pra sua casa, olha pro seu carro. Meu amigo, você não tá entendendo o que eu tô sentindo aqui. É muito forte. Até quando a pessoa tenta suicídio, gente. Quando a pessoa tenta suicídio, nós não temos noção daquela dor que aquela pessoa tá É sentindo. desespero. É um Eu desespero. sempre digo, qualquer tentativa de suicídio é desespero. Desespero. Ninguém tenta suicídio uma força. para chamar somente atenção. Tem um não. desespero interno, do Não. tipo, não aguento mais. Não, é. Né? É igual você queimar o seu pé com um chamarisco, né? E fica queimando. Aquilo vai subindo o desespero. É naquele ponto máximo que a pessoa tá quando ela tá com Do ideia tipo, de não aguento suicídio. mais, não Eu quero não mais. aguento mais. Eu vou fazer qualquer coisa pra aliviar você. Para de me queimar. Me mata, então, de uma vez. Me mata. Por Corta, favor, corta, né? corta. Por favor, me mata, né? É. Então, então, assim, o estado misto é muito interessante porque a gente segue muito, né, as diretrizes americanas, que são DSM, e as pesquisas dos últimos 10 anos, elas mudaram um pouco a forma de entender estados mistos. Antigamente, o estado misto, ele só era quando a pessoa tinha a mania com o humor sem ser de alegria, ou seja, com a irritabilidade, com a raiva, Só com com essa ódio, com a parte- Então, muita gente pensa no estado misto ainda como irritabilidade. Mas depois dos tempos, eles perceberam que o polo depressivo, ele pode ter aceleração de pensamentos dentro da depressão. Uhum. E dificuldade de extrema de dormir, estando deprimido. Então, é uma depressão mista também. Então, os polos, eles podem ter mistura aqui para baixo, predominando para baixo, ou uma mistura predominando para cima. Que é muito né? mais complexo de tratamento. Muito mais complexo, porque é muito confundido com depressão ansiosa. Uhum. Só que a hora que você olha, o que os estudos mostraram? Que
A depressão mista, ela pode ter os sintomas clássicos de ansiedade. Então, eu tô com medo, eu tô preocupado, eu tô antecipando o futuro de forma negativa, eu tô catastrofizando e tal. Só que, geralmente, aqui, junto com essa sintomatologia, você vai ter uma depressão gravíssima, onde eu tenho ideação suicida, onde eu tenho extrema dificuldade de funcionar no dia a dia, pensamento que a pessoa vai dizer assim... Eu falo assim, mas os seus pensamentos você tá antecipando que vai ficar doente ou que vai acontecer algo... Doutor, é um monte de coisa que eu nem sei te dizer o que é. Na ansiedade, eu falo, doutora, vai acontecer e não vai dar errado, porque amanhã eu vou no podcast, vai ser horrível, Ana Beatriz vai acabar comigo, ela é ótima, ela é perfeita, ela já sabe tudo, e o Alex também, ele sabe tudo de psicologia. Isso é só a ansiedade dentro de uma pessoa que estivesse deprimida, estaria assim. No quadro do estado misto, a pessoa vai pensando milhões de coisas, ela nem sabe te dizer o que pensar qual é o pensamento que está... Ela não consegue seguir uma linha. Isso. Nem para se angustiar. Sim. Não tem uma linha de angústia. E aí, muitas vezes, também tem um aumento de impulsividade dentro da depressão. Que aumento de impulsividade, você não espera que a pessoa... Na verdade, você espera o contrário, que ela nem saia da cama, que ela não consiga ter energia para fazer as coisas, e nem impulso. Mas aí ela pode ter aumento de impulsividade. Então, você vai ver uma pessoa que está deprimida, mas que se masturba 4 vezes por dia. Que energia é essa? Até numa busca para aliviar a depressão. Sim, isso a gente tem que entender também. Tem que entender, né? A pessoa não é boba, o cérebro não é bobo, ele vai tentar se aliviar. A gente na vida, a gente vai tentar se aliviar das angústias o tempo todo. Essa é a verdade. Se a gente não souber como fazer, o cérebro fará no mecanismo automático. Por isso que eu digo, se você não entende o funcionamento cerebral do seu... Você está fadado a fazer tudo que o cérebro interpreta como é o melhor para você. Ele vai sair hipnotizado pela sua própria cabeça. Ele vai buscar algum alívio. Uma vez uma endócrino que sempre me manda caso e tudo tal, e assim, os obesos, né? Porque as pessoas esquecem que aumento de impulsividade pode ser alimentar também, né? Claro. E um estudo italiano de 1995 mostrou uma amostra enorme de obesos, muito, muito obesos mórbidos, que a taxa de bipolaridade era altíssima dentro, que aquilo ali era só a ponta do iceberg. A hora que você vai olhar, não é só a comida que ele come, ele bebe muito, ele transa e trai muito, ele gasta muito, ele joga o tempo inteiro em compulsão de jogo, de celular. Ele vai ciclando, né? Ele vai mudando a cor do cabelo, que é uma impulsividade, fazendo um monte de tatuagens. Então, assim, a gente tem que dissecar a pessoa como um todo. E é sutil. É sutil. Não adianta você querer botar tudo num pacote. É sutil demais. E tem uma coisa que eu acho linda, assim, né? Nesse conceito de espectro, né, Diego? Que hoje em dia a gente sabe, o humor tem um espectro. Espectro, dimensionalidade. Exatamente, então aquilo tudo pode estar misturado. Mas porque a natureza não lê o livro. Exatamente. Quando surgiram os primeiros critérios diagnósticos, eles pegaram os bem prototípicos, o deprimido clássico, de cama sem tomar banho, e o maníaco de hospital, falante, cantando, dançando, eufórico, dananã. Só que a natureza, igual pneumonia tem gravíssima, tem pneumoniazinha que dá pra você trabalhar, pode ir, dá tudo certo, põe só uma máscara e vai ficar tudo bem. Não lê o livro, então tudo na natureza é um espectro, né? Em sexualidade é espectro, então, em tudo que você faz, as cores de pele é espectro. E por que o comportamento na não natureza, seria? né? Você tem tudo, a natureza ela é espectral. Ela é toda espectral. Exatamente. Só que a gente, na nossa tentativa, né, até arrogante de entender a botar natureza, a gente põe nas caixinhas e a gente não entende que as pessoas, elas caminham, elas dançam, né, nessa natureza. Por que isso acontece? Porque os nossos papais, eles não falaram, não, eu vou procurar uma pessoa que realmente tenha características. Não, as pessoas se encontram ao acaso e se misturam ao acaso. E aí vem gen de mãe, gen de pai, de vó, de outro lado. E aí você vai ter essa sopa. Uma sopinha genética, sopa genética de predisposições. E eu falo, tá tudo bem porque você herdou isso. Como é que era seu avô? Meu avô era multimilionário, construiu uma empresa, trabalhou tudo, mas assim, dentro de casa batia na minha avó porque era agressivo também, porque a bipolaridade tem isso, né? Tem, claro. Muitas vezes assim, a pessoa é ótima na rua, perfeita,
Mas dentro de casa, eu brinco assim como dentro de casa a gente fica com a pior camiseta, porque ninguém tá olhando, o nosso humor, ele fica totalmente exposto muitas vezes. E aquele que tá junto é o saco de pancadas muitas vezes da pessoa, né? Verdade. Então ela é grosseira, ela é agressiva, e às vezes trai, e às vezes assim, é muito egocêntrico, enfim, muitas coisas Você complicadas, está falando uma né? coisa tão interessante. É muito comum nessas famílias onde teve um avô, um primeiro lá que fez um império, Isso. né? E todo mundo é meio magoado, não fala muito do grande, né? Fazedor de tudo. Eu sempre desconfiava que tinha um bipolar, porque eu falava, mas como era seu avô? É muita Meu avô energia. era muita energia, eu trabalhava, a gente pouco trabalhador via. nato, não Nato. parava. E a gente só via quando ele estava deprimido, acho que ele entrava em exaustão, e aí a gente via, mas ele não podia chegar perto, porque aí ele estava deprimido. E o cara só produzia. Ele produzia tanto Isso. na hiperativação que mesmo quando ele entrava em depressão, se tivesse meia dúzia de gente para tocar aquilo, a coisa E aí que veio o continuava. conceito de polaridade. Tem pessoas Exatamente. que predominam o polo depressivo, geralmente sexo feminino, porque por motivos biológicos o cérebro da mulher é mais fadado, infelizmente, A depressão. à depressão. E os homens da família, polaridade maníaca. Exatamente. E polaridade, os sintomas de cima, normalmente a pessoa não tem crítica. Enquanto na depressão eu falo, pelo amor de Deus, Beatriz, estou sem energia, não sinto prazer por nada, eu não tô conseguindo dormir, eu não sinto fome, eu tô assim, desmotivado, dananã. Tudo existe crítica e até exacerbada, porque o que o indivíduo percebe da depressão é muito amplificado pelo óculos negro da depressão. Não é bem daquele jeito ruim, né? Tá ruim, mas não é tão ruim assim. Mas é como a pessoa vê, né? Vê. E é genuíno isso, porque Sim, eu falo, claro. eu entendo, né? E na Aham. psicoterapia a gente tem que fazer muito isso, assim, mas você tem que entender que pode haver uma distorção. Isso muda muito a forma da pessoa ver as Total. coisas, né? E no polo de cima existe total ausência de crítica. Ainda mais se a pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Isso. Aí Então ela é você vai- grandiosa, eu sei o que eu Exatamente. faço, eu tenho um Uhum. senso de razão aumentado, eu tenho um aumento de energia. Eu não tenho irritabilidade, imagina, vocês que me provocam. Exatamente. Eu só sou uma pessoa que falo o que eu acho Uhum. e as pessoas não gostam e eu sinto muito por elas e a pessoa não tem crítica da Não. irritabilidade nem da agressividade que ela tem, que nem sempre é física, é verbal Exato, muitas verbal. vezes. A maioria das vezes verbal. É verbal. Então e a pessoa é interessante quando a gente conversa às vezes com os familiares, né, que tem o espectro na família, e às vezes a pessoa é polaridade de cima e o filho, coitado, tá com depressão há muito tempo e não trata, o pai também tem tem algo de espectro de bipolaridade, mas eu não, imagina. Eu faço e porque- aconteço. Exatamente. Eu não paraliso. Eu não paraliso, eu não deixo depressão pegar em mim. Meu Exatamente. querido, depressão não é deixa ou não. Se tiver que pegar, vai Vai pegar em Vai. mim, em você, em quem quer que for. Exatamente. Não tem essa história. Você, graças ao Deus, se você acreditar, você não nasceu com essa predisposição. Assim como quem não fuma muito e não tem câncer, tem aquele que, por algum motivo, não aparece, a genética não se expressa, né? Mas você tem que perceber que o senhor é impulsivo, né? O senhor gasta dinheiro de forma descontrolada. Aí ele vai falar, mas eu ganho. Mas eu ganho, eu trabalho 10 vezes horas por mais, noite, né? por Exato. 24 horas por dia, e ele não faz nada. Então, assim, às vezes, olha essas gerações dentro da mesma família, com coisas de mesmo espectro, mas com características muito Totalmente diferentes. diferente. E aí a gente tem que pegar tudo isso e começar a explicar e pedir empatia Exatamente. para uma pessoa que às vezes não sabe o que é ter aquilo do outro, né? É só Então, o mesmo polo polo oposto oposto de uma mesma De coisa. uma mesma coisa. Que é esse espectro do humor. É lindo isso, assim. Mas às vezes acontece o oposto. Essa semana eu tive uma surpresa também no consultório, que o menino veio e quis trazer o pai, e não era meu objetivo falar pro pai, porque eu sabia da história horrível que ele teve na infância, por conta desse pai com características de Sim. polo de cima, mas não era o objetivo. E aí eu comecei a explicar sobre a bipolaridade e tal. De repente, o pai começa a chorar e dizer, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu acabei com a vida dele na infância, porque eu fiz isso, e eu passei por tudo isso aí, mas de uma forma eu escondi de todo mundo, tive ideia de suicídio, mas não contei pra Nunca ninguém, contei. e ia trabalhar me arrastando, mas depois eu fazia um monte, tinha impulsividade, o humor melhorava, ficava positivo,
E eu estou aqui pedindo desculpa pro fulano. E aí eu lindo, falei, né? meu Deus do céu, Mas que lindo, é porque isso né? muda Reconheceu. Muda. a paternidade dele Exato. e muda a visão desse A filho. representação que ele tem do Total, passado, que ele É. total. teve, né? Isso eu acho que é um dos maiores prazeres da nossa profissão. É. Quando Fazer você esse... reconecta pais Aquilo e que filhos ficou através do rompido em algum conhecimento. Do conhecimento, né? Isso é tão lindo. Tem uma entrevista da Rita Lee, né, que se foi diagnosticada bipolar, assumiu sobre isso e tudo, né? E a Marília Gabriela na entrevista pergunta pro marido dela, tá lá no meu Instagram esse recorte, né? Ele fala, é muito difícil conviver com uma pessoa bipolar, não é, Roberto? Ele falou, Marília, o mais difícil é você estar dentro da vida e não saber o que está acontecendo com aquela pessoa. Até o diagnóstico. Exatamente. Depois que eu soube, eu entendo, ela tá irritada, por isso que ela foi grosseira, por isso que ela tá com dificuldade de dormir hoje, por isso que ela não tá obedecendo e aceitando as minhas coisas. Não é porque ela me odeia, é porque simplesmente ela tá num Não quadro. tá podendo, né? Então muda totalmente a visão, né? E isso hoje em dia nas redes sociais, a gente entra nos conflitos às vezes, porque algumas pessoas são contra os diagnósticos psiquiátricos. Sim, como se a gente estivesse taxando. Não, a gente tá libertando. Libertador! Minha filha, você tem partir que do momento entender, que vamos você ler um entende. pouquinho. É. Porque a partir do momento que eu entendo que não sou eu, se coloca no lugar. Tudo é empatia, eu acho, em psiquiatria, psicologia. Se você se coloca no lugar, vamos imaginar aqui, um psicodrama, eu sou uma pessoa que não sai da cama, não consigo trabalhar, antes eu conseguia, agora minha família tá tendo que pagar as coisas pra mim, eu tô me sentindo fardo, estou sendo mesmo. É empatia, se eu me coloco no lugar e eu entendo que isso é um diagnóstico, eu entendo que assim como se eu tivesse com câncer, eu não ficaria, ou com uma infecção urinária, malditas bactérias, por que elas subiram em mim? Eu sou uma incompetente, por que eu deixei elas subirem? Eu não aceito, por que eu fui? Eu sou culpada mesmo, Não, você não faz isso com a infecção urinária, você não fica se culpando porque deu infecção. E por que você pode se culpar? Porque seu cérebro teve um pouco de desregulação, né? E isso que você falou, né? A humanidade, a gente é um caldeirão de genéticas que, assim, tem gente que não tem noção da complexidade, que é isso. Então, fala assim, mas isso é simples, isso gente, é preguiça. até o espectro psicótico, tem gente que é paranoica. Nossa, totalmente. Eu entrei aqui, eu percebi o olhar da Ana pra mim. Eu já vi que ele deu uma olhadinha pro Alex. Exatamente. Já sei o que eles estão preparando e tudo. E a pessoa vive a vida assim, Em não vai função quebrar, ela vai daquilo. trabalhar, ela vai conseguir ter. Mas é agonia. Mas é uma genéticazinha que E a vem um agonia pouquinho. de viver como se você tivesse sempre a ponto de ser Atacado. descoberto, atacado. É muito angustiante. É angustiante. É muito Ou angustiante. ansiedade também. Às vezes a pessoa carrega aquilo desde pequena. Umas sensações. Eu lembro um menino uma vez, hoje eu não atendo mais criança nem adolescente, mas uma psicóloga mandou e falou, olha, tem um menino que tem uma ansiedade terrível. Aí eu falei, será que é ansiedade mesmo? Será que é uma coisa da infância? Tá, 8 anos. O menino me senta e diz, eu tenho muita preocupação com a chuva ácida. Porque isso pode corroer a nossa pele, eu vi que isso pode aumentar, ele tinha uma inteligência também aumentada, mas isso pode corroer a nossa pele, isso pode dar câncer, tudo. Eu falei, mas você fica pensando sobre isso no dia a dia, meu filho, se eu for pensar na chuva ácida e no... Eu não vivo, mas eu não consigo parar. Você não tá entendendo, né? Então, assim, a gente aquele aprende... pensamento intrusivo, né? E você está falando isso, em geral, existem crianças... Geralmente elas têm uma superdotação, que hoje a gente também está começando a entender melhor, né? Isso, Quando eu fiz residência, não se falava disso. Ninguém falava de retardo mental, botava tudo num troço, né? A gente trouxe aqui até a Ozeni Ribeiro, maravilhosa, falando sobre superdotação. E essas crianças, elas têm um perfil TOC, de pensamentos intrusivos e muito novinhas. Muito. É raro. Não é comum, mas quando tem, é desesperador da criança chegar e falar, eu não aguento os meus pensamentos. E é interessante que quando você vai entrevistar uma pessoa com transtorno bipolar na vida adulta, ela conta sintomas desde a infância. Você vai percebendo Só que sinais ninguém ali. percebeu. Ela fala, doutor, tinha épocas que eu dormia a tarde inteira. Só que a minha mãe pensava, é uma adolescente que tá dormindo, cansada. Tá trancada no quarto, deve estar ouvindo música. Tava dormindo. Exatamente. Em outras, ela não dormia a madrugada inteira. Só que ninguém
percebeu. E nem, por isso que eu acho, tem uma coisa que eu acho muito interessante, de alguma maneira, no ensino médio, eu acho, não só na faculdade de medicina, em todas, e principalmente no ensino básico e médico, a gente tinha que dar um jeito disso ser ensinado. Para a gente poder raciocinar a partir de base de funcionamento cerebral, porque isso é mudar, ia revolucionar a maneira como a gente se vê, a maneira como a gente vê o outro e a maneira como a gente pode se relacionar. Sim. Porque a empatia pode ser treinado, né? Através do conhecimento. Sim. Você não precisa ter obrigação de ter empatia, mas no momento que eu tenho conhecimento fica muito mais fácil. Porque aquele aluno que entra na escola e quebra tudo, pode ser várias coisas. Exatamente. Inclusive um episódio maníaco, pode ser uma crise de alguém com transtorno desafiador opositor, pode ser várias coisas. Só que a gente não foi ensinado a isso. Eu lembro assim, quando eu estudei na escola, a 7ª série, vamos estudar o cérebro. Visão, tato, audição, paladar. Isso. Ninguém falou de emoção. Não se fala de emoção. Não se fala Ninguém falou de raiva. Ninguém falou de tristeza. Olha, é mais fácil hoje ter o Divertidamente. 1, 2. Sim. Que aí as professoras organizam uma excursão para levar ao cinema. Eu tô achando bom Ótimo. isso. Mas isso tem que retornar Tem. para reflexão. E discutir. Que Porque emoção senão tá fica prevalecendo uma coisa em você. engraçadinha de filme. E é da vida real, do da vida nosso real. dia. Quem é humano e não for um extraterrestre e estiver aqui, sente tudo isso, Exatamente. né? Ou não sente às vezes. A pessoa pode parar pra perceber e falar, olha, eu não sinto emoção. Que tem alguma coisa. Machuca um cachorro e eu Uhum. não sinto nada. Até isso tem uma validade, né? Não que os psicopatas vão buscar ajuda, que muitas vezes eles não vão. buscam, né? Mas é importante ser identificado. a gente perceber aquele aluno... Exatamente. É difícil, porque se ele não tem empatia, é complicado, né? Eu confiar inteiramente, Sim. né? Não por preconceito, mas não posso confiar. Então, Porque... assim, por que não fazem isso? Isso, né? Teve um tempo, quando eu trabalhava em escola, que eu criei um termômetro das emoções. E dava de lembrancinha, assim, né? Ah, vai vir dia da Páscoa, dia de não sei o quê. E eu comecei a pensar nisso. Mas não adiantava, porque o processo, eu sozinho, dentro de uma escola, dava aquilo. Mas aquilo ficava só como uma coisa bonitinha. E aí eu tinha que preparar, capacitar os professores para trabalhar. Teriam um professor de matemática. De matemática, isso, que a gente pode trabalhar com isso. Exatamente. Gente, depois que eu virei psiquiatra, eu olho pra trás, eu lembro de uma professora que eu tinha, não vou falar matéria, senão é fácil identificar, porque era interior de Goiás, onde eu nasci. Aquela pessoa tinha alteração de humor, era extremamente agressiva, era extremamente explosiva, impulsiva. Uma vez jogou o livro e saiu de sala e ficou uma semana, não sei, afastada ou não sei o que estava acontecendo. E pra gente entender, e que assim, ela tem uma questão, que ela precisa de ajuda. Todos nós na escola, os professores, os diretores, não só os alunos também, né? Todo ser humano, né? E é uma coisa humano. tão interessante que essa convivência com a escola e hoje, com a maturidade que eu tenho, que quando eu entrei na área educacional, eu entrei logo recém-formado. Então, eu consegui até trazer algumas revoluções, assim, por ser TDAH, entender aquela criança no conselho de classe. Mas uma das coisas que eu ia percebendo era o segundo semestre na escola. Setembro, outubro, começavam os professores a capotar. E o nível de irritabilidade deles aumentava demais. Mas eu não conseguia sacar que tinha. Mas isso era muito comum. Ele vinha muito bem. É o gatilho do estresse, e depois, né? Exato. Que Pra era o todos desgaste. nós. Todos nós. Para todos nós. E isso que às vezes as pessoas não entendem, que o cérebro, ele é biológico, mas ele está em constante contato com o ambiente. Assim como o pulmão, se eu passo no metrô e a Ana vai junto, ela pega uma pneumonia, eu não, o ambiente foi igual, tinha vírus, mas o meu biológico conseguiu vencer. Mais vulnerável. Então, é sempre uma equação entre o biológico e o externo. Por isso que a psicologia e a psiquiatria sempre estão juntas. Sempre. Com certeza. Porque, às vezes, é muito de ambiente
E às vezes é muito pouco de ambiente. Tem gente que tem depressão ou crises de mania espontânea, sem ter acontecido absolutamente nada na vida Como da se pessoa. tampasse uma garrafinha de refrigerante. Doutor, por quê? Não sei por quê. Aconteceu. Exatamente. Lá dentro, alguma coisa, uma chavinha virou e virou. E aí é onde eu tenho que entender, por exemplo, né? Gatilho pra crise pra mim é ficar sem dormir. Eu não posso ficar sem dormir de forma nenhuma. Isso é individualizado. Individual. O gatilho é individual. O paciente Mas- falou, meu gatilho é minha mãe ficar doente, doutor. Exatamente. Eu fui demitido, eu não deprimi, bipolar tipo 2. Fui demitido, não deprimi. A minha esposa terminou comigo, nosso relacionamento não estava bom, não deprimi. Minha filha ficou doente. Mas se a minha mãe fica com problema, só. acabou. Vira Isso chave. é individualizado. Isso é individualizado. O quadro a gente tem como classificar. É. Mas os gatilhos Aí são ele me perguntou, por que acontece isso? Eu falei, por quê? Aqui tá o problema externo. Eu tô aqui, eu posso não inflamar diante desse problema, mas esse aqui causa uma cascata química inflamatória em mim. Liga alguma coisa imunológica que desregula o seu cérebro e daí você expressa pra mim o quadro depressivo. Agora, onde sensibilizou isso é na sua história de vida. Alguma certeza. coisa na sua história de vida, a ligação que você ligação de tinha. proteção, vínculo. de desamparo, É, a que mãe pode- ser aquilo tudo. Alguma coisa. Alguma isso coisa. É que na terapia É. trabalha Vai trabalhar e vai Exato. os conseguir. gatilhos, não é? Como lidar como com lidar. essas Que fragilidades. não é uma receita de bolo. Que não, Porque o é, gatilho dele não individual. o mesmo, é Por isso que eu falo, individual. psicologia, quando eu dou aula para os residentes, né, da psiquiatria, eu falo, psicologia é muito mais difícil, porque é individual. Aí que é a fração da individualidade Idade extrema. Mas todo psiquiatra tem que ter essa visão. Porque senão ele não ajuda o psicólogo até. Porque tem Isso. gente que não vê o seu gatilho. Quantas Exato. vezes eu peguei o telefone, liguei pro Alex, quando ele nem trabalhava junto comigo, A gente eu trabalhava mandava em lugares lugar diferentes. eu falava, olha, tô com a sensação que aquele paciente, o Vai. gatilho é tal, dá uma pesquisada nisso. Tô E com vinha. essa sensação. Então, assim, isso tem que ser um E às vezes a diálogo. pessoa fala, não tem nada. E a pessoa não identifica. De Falei, forma mas dá nenhuma, uma... super Aí eu tranquilo com dava meu pai, assim, com a minha mãe. Vamos ver isso aqui, né? Fica mais Uhum, fácil aí. Eu tô com essa uhum. sensação. É, porque os transtornos psiquiátricos são síndromes, né? Então, assim, na China, na Índia, a pessoa ficou psicótica na Índia, na China, tem diferenças culturais, óbvio, mas é muito parecido. Sim, a forma Porque a da forma psicose. porque desregulou numa área que produz quebra da sensopercepção, os estímulos ficam estranhos e o cérebro escuta um barulho que não foi produzido externo, Exatamente. ou ele cria uma crença, um pensamento que não é real. Mas para ele e é irremovível e É, não um tem delírio. como, um delírio. Ou é uma alteração de humor para cima, ou é para baixo, ou é medo. Então, assim, isso é muito... é uma síndrome, se repete. A gente busca muito nos nossos diagnósticos as síndromes. Exatamente. Mas a hora que eu vou pro individual, eu tenho que ver a história inteira de vida. Toda. É um checklist É um infinito. checklist. Onde nasceu... Ainda tem uma coisa, você tem que ver também que a bioquímica daquele momento influencia. Então, assim, eu me lembro que no meu protocolo, sempre o exame de sangue, os pacientes falavam, nossa, mas são 12 tubos. Falei, pois é, eu acho até pouco. Porque se eu fosse pedir tudo que tem, eu tô Tudo. pedindo o básico. Vitaminas do complexo B, vitamina D, Exato. cálcio, magnésio, é o básico. Exato. Nossa, mas isso eu achei que era hemograma. Falei, hemograma, meu amor, não quer dizer nada, porque você tem uma anemia, ela pode ser uma infinidade Várias de causas. coisas. É. Aí a pessoa fala, nossa, mas isso é muito difícil. Falei, não, realmente é muito difícil. Uma vez nós fizemos Não uma é live, fácil. assim, antigamente no Hospital das Clínicas, os psicoeducacionais eram ao vivo num auditório onde tinha no máximo 300 pessoas. Hoje com live você fica com 500 e você não tem noção de como chega, né? Vídeo que chega a 500 mil, que você fala, meu Deus, como o poder disso, né? Foi assim que eu convenci um pouco os mais antigos de que não era charlatanismo e que tava tudo bem fazer internet. Mas a gente fazendo uma vez um psicoeducacional ao vivo, e aí uma psicóloga que é de lá e que ela sabe, como os bons psicólogos sabem, ela falou, precisa dos exames para fazer um diagnóstico psiquiátrico. Eu, como psicólogo, eu não vou conseguir fazer um diagnóstico porque pode ter outras causas que estejam produzindo. E ela falou isso justamente numa semana que tinha vindo para o ambulatório um paciente que ele internou em mania, mas a causa era um tumor do cérebro, do lobo temporal. E ele não tinha história familiar. Pode acontecer, né? E quem não sabe disso, fala, meu Deus, como assim? Como assim? É isso que eu tô falando. Em psiquiatria, eu sempre botei uma coisa,
Meu diagnóstico tem que ser de exclusão. Exclusão. Eu tenho que tirar tudo, Todas as em possibilidades. princípio, para ser exclusão. Porque uma psicose pode ser por uma Pode ser. alteração de ureia, Exato. pode ser por alteração de enzimas hepáticas Exato. momentânea. E as Exato. pessoas falando, mas isso eu mando pro clínico, mas ele vai chegar em você. Você vai fazer o quê? É, O cara tá doido, você vê que ele tá todo alterado. Exato. Eu vou mandar para o clínico, eu vou mandar para o especialista, Sim. mas eu tenho que fazer alguma coisa imediato. Sim. Tá pegando fogo. Eu me recuso a pegar um extintor de É. incêndio e tentar. Uhum. Tudo bem, depois ele vai refazer a fiação. E o do pior, fígado. às vezes, uma vez no hospital onde eu também trabalhava na enfermaria, um quadro psicótico ficou internado 30 dias. E sempre pedia na internação a neuroimagem, a ressonância e os exames e tal. Só que sorologia demora pra ficar Sim, pronta. é verdade. Então a pessoa viu os exames mais rápidos e ela esqueceu completamente da sorologia. Depois de 30 dias, um quadro resistente, que não evolui, vamos pedir de novo? Vamos fazer uma tabela pra gente comparar. A hora que a gente vai fazer a tabela, opa, faltou isso aqui. Pelo amor de Deus, minha filha, ela tem uma sífilis terciária. Que tá de volta. Que no meu está de protocolo volta. Cada sempre vez tem tem. os marcadores para Olha sífilis. que E as pessoas, há situação. 10 anos atrás, agora assim, mas você pedir sífilis está extinto. Eu falei, amor. As Não. pessoas não estão usando cada vez estão preservativo voltando mais. Exatamente. Hepatite, É. hepatite C, Sim. entendeu? Então, assim, dizer que psiquiatria só vê cabeça é a maior besteira que eu já ouvi falar na minha vida. É a especialidade mais clínica É. que tem. É. Você tem que saber clínica, pelo amor de Não Deus. tem como. A pessoa, às vezes, eu me lembro que na minha época a pessoa falava, eu vou fazer psiquiatria que eu não quero saber de clínica. Eu falei, então, meu amor, tá indo pro lugar Tá indo pro errado. lugar errado. Porque naquela época era só psicanálise, É. ponto. Sim. Gente, ok, Sim. nada contra, mas não dá conta da complexidade. Não, nós somos seres que estamos. As pessoas falam assim: você acredita? Tudo falou, isso é uma questão pessoal, todos nós temos religião e tal. Eu não vou ficar expondo assim como política, ninguém Isso. expõe. Mas nós estamos desencarnados ou encarnados? Nós estamos. Então nós temos um órgão que é o cérebro. Muitos órgãos. Nós não E o podemos cérebro esquecer. comanda todos os os outros. outros. Como é que eu não sei dos outros? Né? Eu posso não saber tratar a minúcia Uhum. do especialista, mas eu sou obrigada a saber que tem A alguma pensar, coisa. olha, A pensar, isso pode a ser. identificar e dividir isso com outro colega. E aí eu lembro que essa psicóloga foi muito criticada lá ao vivo, né? Tadinha. Na Imagino, época, na internet ela tadinha. teria sido cancelada. Acho que é um pouco melhor. Eu acho que é mais fácil, a gente evita de olhar os comentários. Aham. Ao vivo é muito mais difícil. É, Você tá dizendo, então, que nós psicólogos temos que tomar cuidado, então? Eu falo, sim, você tem que tomar cuidado. Tem. Porque pode, inclusive, uma crise histérica, conversiva, a pessoa pode ter uma epilepsia. Infelizmente, pode ter. Pode não ser, e tá tudo bem isso. A gente Mas só tá pode falando ser. de coisas que uma é um ajudar o outro. Não é uma. É meu, é seu, não mexe Mas são essas aqui. verdades absolutas que a faculdade, infelizmente, passa e cria uma divisão entre as Que não tem especialidades. necessidade. Porque uma Não tem. época era assim, você vai ao psiquiatra, você é doido. Você vai no psicólogo, não. É. Então, o psiquiatra era o mal, o É. psicólogo era o bonzinho. A mamãe e entendeu? o papai, né? Mamãe e papai. Eu adoraria que a vida fosse assim, E né? é engraçado Mas não quando a é. gente pega paciente que É é mais psicólogo, complexa. vocês percebem às vezes a resistência. A É, resistência. uma raiva com a não gente. pode. Eu dizia, eu falava pra ele, olha, os pacientes mais difíceis são os psicólogos, em princípio, e os médicos também. É. Médico Falava também, isso. porque acha que Médico sabe Que também. vai conseguir. e que vai resolver sabe. sozinho. E eu me falo, lembro quando eu atendia médico e psicólogo, eu falava assim, vamos É. baixar a guarda. Você tá numa posição que podia eu estar na mesma. É. Então, vamos colocar que a gente está buscando solução. A Sim. gente não está querendo dizer que eu estou certo, você está Isso. errada. Então, a gente É. começa por aqui, né? Bru, mostra as fotos que a gente tem aqui dos livros do Diego. Esse foi o primeiro, Diego? Esse já é uma segunda edição, Aham. né, de um outro. Depressão e transtorno bipolar. Complexidade das Das doenças doenças afetivas. Eu adorei a afetivas. complexidade. É. Porque não adianta a gente vender facilidade. Porque é muito complexo e justamente o objetivo foi escrito então com o professor Ricardo Alberto Moreno, Uhum. que é uma sumidade aí nos transtornos de É humor, verdade. é o coordenador do É. Gruda, ele pesquisa muito depressão e transtornos depressivos e todas as suas nuances. Moreno é muito conhecido. E o objetivo dele sempre foi trazer essa noção de que depressão é uma caixinha que pode ter um monte de coisa ali dentro, fechada. Só na capa que tá escrito. A caixinha chinesa. A hora que você abre, aí você vai que ver. vai É fator com- psicológico,
genético predominante, é fator biológico, é vitamina, subtipos aí, sazonal, psicótica, atípica, melancólica. E aí, esse foi, e numa linguagem simples. É interessante quando a gente fez esse livro, eu pedi para minha secretária na época, eu falei, lê isso aqui e você marca tudo que você não entendeu. Você Porque risca. você tem que entender. E eu tive que reescrever o livro quase inteiro. Então você fez a mesma coisa que eu fazia com uma funcionária minha, uma empregada minha de anos. Ela acabou se aposentando comigo. E eu dava os livros para ela ler e ela falava assim, isso aqui tudo eu entendi, mas esse pedaço aqui... Então, E eu falava, não, tem que entender. ficar Claro. fácil para o outro ter uma noção. Senão... E aí foi que a gente reescreveu tudo, porque ela falou aqui esse termo, essas coisas. Eu falei, isso aqui também não precisa. Você tem que facilitar para a pessoa entender, né? Até você porque tem que você ser tem que generoso, entender. né? Você está com fazendo um conhecimento. livro para pro professor, para você apresentar em congresso, onde só vai ter pessoas que vão entender. Exato. Ou você está fazendo um livro para que o seu paciente entenda aquilo que ele está passando. Possa ter possibilidade de entendimento. Que no fim é onde mais tem falta, Exato. porque tem muita Exatamente. literatura de tudo, só que não tem Exatamente. disso porque é chato, porque a pessoa, ai, nossa, é horrível ler isso aqui. Não, isso aqui tá muito presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Muito Não mais. pode A hora que ser você lê, você enfadonho. vai se assustar. Exatamente. Porque desde a hora que você vai na loja e a atendente te trata mal, é humor. Te afeta. Te afeta, né? Tá raivosa, foi grosseira comigo. Isso é humor. O humor está presente o tempo inteiro. todo. E é Estado ótimo de o humor, bom né? humor. Quando você vai e sente que delícia aquele lugar, ela me trata super bem, eu adoro lá. Nem gosto muito da comida lá daquele restaurante, mas eu vou lá sempre por causa daquela mulher. Exatamente. Quem que vendeu a comida? Foi a comida? Não, foi o humor do ambiente, da pessoa, de tudo. Quando as pessoas falam assim, ai, fulana tem uma ótima energia. É humor, na verdade, com né? certeza. A gente é meio cético em relação a isso, mas assim, pode ser que tenha energia, mas assim, é humor quando você fala isso. Nossa, que energia boa. Que pessoa É o carismática. tal do estado de humor, né? Dá vontade de conversar com ela o dia fala até inteiro. Estado de estado de humor. Estado de humor. Exatamente. Exato. Né? É lindo Exato. isso, assim, como muda a gente, né? Como e tem uma coisa, acho muito bacana, você falou do livro, eu acho que quando você escreve, você tem que, claro, tem objetivo, se é escrever para o grande público, para que ele possa ter informação, você tem que ser generoso. Você não pode ter rigidez do que você vai falar, ser cientificamente correto. Você tem que passar a informação. Se você não tem essa generosidade para escrever para o grande público, aí é vaidade só. Isso eu pelo menos acho tenho que isso. esse perfil seu também, Diego, vem muito desse... Porque você, além de ser um bom médico e estudar e gostar do transtorno, dos transtornos afetivos, você tem essa coisa de ser professor. E eu acho que você passa a ser um pouco mais didático com isso. Porque eu acho que a você gente... trabalha no grupo dos residentes, mas é que né? isso Dá tem aula que pra gostar Tem que gostar Exatamente. disso. Porque se você não gostar... Porque às vezes eu posso ser um grande pesquisador, mas eu não consigo passar para o meu aluno. Porque, por exemplo, a gente fala tantas vezes essas mesmas coisas que a gente falou aqui, que chega uma hora que poderia ficar chato. Ai, que saco, ter que falar de novo disso. Só que você vai se reinventando Pra falar e a também mesma melhorando. coisa. Você fala, Exatamente. nossa, tem isso, vou falar desse Não, jeito. e vai falando individualizado para aquele paciente. Chega um ponto que você chega a isso, né? Para aquele paciente eu tenho que trazer nesse ponto de vista, para esse paciente. Eu acho que é aqui. isso que faz a diferença, você ser didático para o seu paciente. Mas você dá aula para os residentes, né? Sim, e assim, é onde eu mais sou desafiado. Porque a psiquiatria... Primeiro que a gente entra na psiquiatria, a Ana sabe. No final do R1, 2, você acha que você sabe tudo. E depois, na hora que você vai pro R3, e principalmente depois que você começa na vida, você fala... Na prática. Meu eu Deus, não tá sei falando que nada. Exatamente. E os pacientes são caixinhas, às vezes, muito complexas, que a pessoa não te conta um monte de coisas. Exatamente. Aí a coisa vai dando tudo errado, e depois você descobre toda uma caixinha Não, e você escondidinha. tem que ter a que magia tinha de ali. saber tirar o que ele está escondendo. Exato. Porque assim, quando você começa na psiquiatria, você fala assim, não, mas ele não relatou isso, ele não relatou. Ele não vai relatar. Ele não vai falar do 50% ele vai
omitir, Sim. não é mentir. É. Porque o iniciante fala assim, mas ele mentiu pra mim então. Eu falo, não, amor, ele mente pra ele há muito tempo. Ele nem sabe. Não é nada pessoal contra você. Exato. Você que tem que ter a magia de ir aos pouquinhos, ainda mais sobre Ter relacionamentos. Uma abelhinha que fala, deve ter, e começar a cutucar pra ver se tem Isso, mel aí você ali. começa, eu me lembro que eu sempre perguntava para todo paciente, você gosta de que tipo de filme? Porque isso é o que afeta. Você gosta de... Como é que foi a Ai, sua o primeira trânsito tá paixão? tão complicado, né? O trânsito. Você consegue dirigir aqui? Como é que tá? Você não Exatamente, perde a porque aí paciência, você não? sabe Porque, ó, se eu perco ele é aquele pouco, hein? que se irrita do Aí você trânsito, deixa, que a pessoa vai xinga. soltando pra você. Exatamente. São sutis. Sutis. E você tem que ter a magia. A É você magia da deixar ele psiquiatria relaxar ali é naquela tirar do paciente aquilo que ele não falou. Porque ele nunca mente pra você, ele Não. omite. É. Porque pra Não ele... me perguntou. Exatamente. E às vezes ele nem Todos imagina que falam isso. aquilo é uma coisa que eu já tenho isso. Por que eu vou Exatamente. falar isso? Não tem nada a ver, Não isso é é normal. isso que me trouxe aqui. E ele define, isso é normal e isso não é. Isso, não. E ele fala assim, mas não foi isso que me trouxe aqui. É. Eu me lembro quando eu sempre perguntava como é que funciona o intestino. Teve um senhor muito rude, depois se tornou um grande amigo. Ele falou assim, porque eu não vim aqui falar de cocô, eu vim aqui falar de cabeça. Eu falei, não, mas olha, tem a ver. Até o cocô é importante Olha, aqui. tem a ver. Mas isso é coisa de pediatra. Eu falei, mas psiquiatra e pediatra, ó. A gente E cresce. uma vez que tinha Mas uma a criança paciente, tá ali. E ela passava com um nutrólogo, e aí eu falei, olha, você não vai poder continuar aplicando essa testosterona, porque tá, realmente, eu acho que isso pode estar Isso pode influenciando, afetar. nananana, seu diagnóstico, tanana. Posso falar com o médico? Pode. Aí eu consegui com o telefone do colega, falei com ele. Aí fui falar com ele, falei, olha, o cara do paciente tal, que é com você. Ele buscou lá, tá aqui, tal, tranquilo. Ela é bem tranquila, né? Não sei o que. Olha, ela não é Não tranquila. é nada disso. Ela, você sabe o diagnóstico? Não, ela tem um quadro ansioso. Não, ela tem um transtorno bipolar tipo 2. Bipolar tipo 2? Não, mas ela tem depressão. Eu falei, depressão. E ela já te contou das outras fases? Ela esfaqueou um namorado. Ela não me contou isso. Eu falei, ela não vai contar. Aí ele vai dar pra você. testosterona. Ela não vai contar. Exatamente. Isso aí, a gente foi e eu conversando e nananã. É a magia e uma de tirar o que não é dito. É. É isso. Aí você começa a ser psiquiatra. E aí os médicos, os outros, eles não entendem isso. Como é que vocês conseguem? Eu falo, cara, não é simples assim. Primeiro você vai tentando. Tem situações que você pede apoio da família pra trazer informação, que é outra coisa que às vezes, assim, senta a família. Teve uma situação em que o rapaz, assim, agora, médico, tô totalmente estabilizado, assim, controle, né? Como o médico é treinado a ser e tô totalmente estabilizado, tá tudo certo, meu sono, já aprendi tudo que você pergunta, já até trouxe aqui, ó, energia, sono, tal, aqui sua consulta já tá pronta, você vai ganhar tranquilo essa consulta. Tá bom, obrigado, tal. Vamos conversar de outras coisas. Aí você começa a sair. Isso. Nananana, tá ótimo, tal. Eu falei, tá irritado. Ele tá irritado e eu acho que ele tá agressivo. Mas vamos ver o namorado a hora que entrar. A hora que o namorado entrou e começou, a afeição se transformou. Porque ele falou, não é assim, eu não estou desse jeito. E Você ele ficou violento com o cara dentro do consultório. Exatamente. Tipo programa Casos de Família. Não, claro. Isso acontece demais. Muito. E aí, é claro, eu, como muito esperto que a gente se torna na psiquiatria, fulano, acabou, você está ótimo. Não, ele realmente não trouxe informações corretas, ele se confundiu um pouco. Quem sou eu pra falar que, olha, você tá irritado, ele falou que você tá vendo? E você não tá, nós te desmascaramos, você não sabe, você não tá percebendo. Você vai botar fogo. Você vai pôr aquilo Você ali. vai apagar incêndio botando gasolina. Então, né? aí pra quê? Eu dou a minha conduta quietinho, nananã, e tá tudo certo. Mas depois... Quando estabilizou. Isso. Você vai trazer esse momento. Você consegue lembrar daquela situação que aconteceu? Você viu como a irritabilidade é uma coisa que é cega, no ponto de a gente não percebe às vezes? E você viu como ela toma o nosso comportamento? Naquela situação você ficou aqui um pouco exaltado. Não, você ficou dominado por Você lembra, doutor, por raiva, fiquei e eu não tava percebendo mesmo. Mas se você Exatamente. falasse naquela hora, eu ia embora e nunca mais ia voltar aqui. Isso é sutileza. Eu acho lindo, porque assim, eu acho que essa magia da psiquiatria, de você ver o que não está dito e de você ter esse carinho de ir lá buscar, sem agredir. Sem agredir. Muitas vezes você usa até exemplos seus
do que você acha que o paciente está fazendo, ele não admite. Falei, mas eu já fui muito estúpida em determinados eu já fui momentos, grosseira. Você tem que normalizar a situação. Para ele soltar aquilo Gente, para se você. nós estivéssemos no lugar, eu vou ser julgado aqui, eu vou falar que eu briguei no supermercado? Jamais. Mas se ela contou, aí eu falo, eu também. Claro. Já aconteceu comigo. Aconteceu comigo também. Isso com você, Bia. Eu falei, não se iluda. Exato. Não E aí vai a gente relaxando, fica humano pra vai ficando pessoa, Você se né? humaniza e o outro, outro te dá o que ele tem de humanidade. É, e ele percebe que o transtorno acontece em todos os humanos, como Exatamente. todos nós somos e como Exatamente. podem ter. Eles adoram me perguntar, você tem bipolaridade, né? Eu falo, olha, então esse é o seguinte, eu já tenho uma resposta pronta, porque essa pergunta ela é muito feita, né? Repetitiva, né? E aí eu falo, olha, um diagnóstico é tão íntimo quanto um problema ginecológico. A maior parte das pacientes são mulheres, né? Não tem necessidide de você expor para a pessoa qual a relevância de saber se que você está com corrimento agora aqui na consulta comigo. Não tem a menor relevância isso aqui para mim. E pelo contrário, saber que uma pessoa tem um transtorno pode até influenciar dela deixar de ver o seu todo, que você é muito mais do que o seu transtorno, porque eu fico focado, ela é bipolar, nossa, deixa eu ficar de olho, porque a Ana, nossa, é melhor ficar meio esperto. Porque eu não sei os preconceitos e as fantasias que o outro tem acerca desse tema. Exatamente. Então, eu não tenho acesso. Às vezes ele acha que é um psicopata, que é um assassino, que é um monstro. Então eu falo pra eles, às vezes, não fala no trabalho. Fala só pra pessoas, assim, Muito extremamente íntimas, né? íntimas. Exatamente, Você também não acho. precisa levantar Não tem bandeira. necessidade Nenhuma. militar. Se você vai trabalhar com isso, se você vai montar realmente uma empresa, uma ONG, que se isso vai fazer parte do seu negócio, ok. Agora, do contrário, você só vai... O olhar da pessoa vai ser assim, mas o Alex, eu acho que ele é, né? Nossa, bipolar. Então pode Você tem que ser... deixar isso. Às vezes ele tá irritado só no dia de hoje, não é um Mas episódio. vai levar Isso pra é esse muito lugar. legal, porque até isso, né? Por exemplo, como o humor tem esse espectro, todos nós temos momentos de irritabilidade, Isso. de raiva, de descontrole. De euforia, tudo. de falar um pouco mais. Os transtornos, a diferença não é qualitativa. Exato. E qualitativa nós podemos ter várias coisas. Uhum. É quantitativa. E recorrência ao longo da vida. É o que eu falo pra eles. Eu falo, Quantidade e recorrência. eu falo, fulana, lembra que de tempos em tempos você volta a ficar meio querendo pular a cerca no Exatamente. seu relacionamento. Exatamente. Mas isso não é do transtorno, porque eu que às vezes fico desanimado, esse interpretar às vezes, Exatamente. eu falo, é sutil, é de dentro. Você não tem noção como essas coisas são perigosas. A hora que você percebe que não, você tá Já foi. flertando. Já foi. Você tá mandando mensagem, tá mandando foto nua sua. Exatamente. Cuidado, tenha medo do seu transtorno, entre aspas. Respeite Respeite-o, porque ele é capaz, de sim. fazer coisas com que você você. não vai gostar de fazer. É. Bru, o outro livro, que é esse aqui, que você trouxe de presente, adorei. eu já ia comprar. Esse aí, Que ele é o foi Casos Clínicos em Transtorno Bipolar. Esse livro foi o que manteve a minha sanidade na pandemia, em 2020. Por Você ficou ali focado. compreendo. Porque assim, eu não podia fazer nada. Te Não tinha ainda a compreendo. história das lives, o Instagram tava ali começando. E eu falei, vou meu produzir. Deus do céu, a gente tem que fazer alguma Tem que coisa. fazer alguma coisa porque- útil. útil. Né? E aí vai sentar para escrever os casos. O professor Ricardo, que tá sempre comigo, gentilmente leu tudo, pontuou Que muitas bacana. coisas. Então, e aí ele ficou, de uma certa forma, ali engavetado por alguns meses, porque a gente sabe que publicar no Brasil, às vezes, um livro grande difícil, desse, você muito tem uma certa difícil. dificuldade. Mas depois que a pandemia passou e as editoras meio que falou, não, agora acho que melhorou. Voltaremos, né? O mundo vai voltar ao normal, Exatamente. aparentemente. Aí eles publicaram. Então, essa é a primeira edição. Esse é um livro fundamental para estudantes Isso. de psiquiatria, de medicina. Psicologia, de psicologia, também. Porque ele com fala da parte certeza. medicamentosa, mas você tira isso e olha mais Do para a pessoal parte... de neurociências, eu acho fundamental. Fundamental É, e o para interessante todos é que tem da área tudo de aqui. saúde. Eu acho Tudo. fundamental. Desde o do histórico do paciente, Isso, a gente as prescrições, com que horas certinho, eu estava olhando aqui O que agora, foi tipo, feito. às 19 horas, carbolítio, larará, o O porquê. porquê de cada coisa é Tá fantástico. muito fantástico. Não, e o mais difícil, muitas vezes, é você transformar isso num livro sem expor as pessoas. Porque você não Isso. pode pegar Não, a história da É. pessoa. Então, você tem que pegar isso Enxugar. e você tem que ser até um pouco de autor literário. Porque fala assim, a história é isso, o corpo, mas isso aqui não pode, tem que trocar. É. Então, ao invés de
de jornalista vai ser uma advogada, Isso ao invés de tal Mas vai eu ser não sei sempre o quê. fiz isso, assim, trocava até sexo, às vezes. Troca sexo, troca tudo. Profissão, estado. Tem que fazer, porque Entendeu? você tem que preservar Trazer as uma pessoas. criatividade Com ali para aquele certeza. momento. Mas ao mesmo tempo os alunos olham e falam, os residentes, eu tenho feito cursos na internet também nessa área, eles falam, de fato é um caso real, dá pra saber que é um caso real. Não, o mais bonitinho é quando o paciente, isso aconteceu muito comigo no Mentes Inquietas, no caso, Corações livros da Borderline. Mentes que Amam Demais, porque eu fui botando os casos, né? Aí tinha uns que me ligavam, Pia, achei estranho que eu achei aquela história tão parecida com a minha, mas eu não sou mulher, eu não sou arquiteto. Eu falei, pois é, tá vendo? Tem tanta gente parecida. O com bom é que você, tem isso né? realmente, né? Isso é real. Isso é mesmo. real. Mas aí um dia ele chegou histórias. assim, conta pra mim, porque eu tenho tanto orgulho de estar lá no livro. Até uma grandiosidade, né? Sou eu que tô no livro, né? Aí ele falou, é tão bom ver aquilo, tá secreto. Eu me senti fazendo parte de um... Eu falei, tá bom, é baseado Mas, em você. Não é você, é baseado em você. Não, Entendeu? e às vezes quando eu faço live, aí na semana seguinte a minha secretária já sabe, né? Porque aí vem, eu quero marcar consulta. Calma, não é assim. Ele só tem um caso novo por mês, é muito difícil. Aí a pessoa vem e fala, você falou exatamente o que eu tenho. Como? Eu falo, porque as pessoas têm exatamente as mesmas coisas. Isso é tão verdade, né? Na forma, né? Isso faz o outro se identificar. Muito, isso é fundamental. Senão, sem identificação não tem, não tem essa abertura generosidade, dela essa abertura, também, né? E é tão bacana isso, porque assim, é através desse similaridade que a gente produz empatia. É possível. É possível. E mesmo quando eu não tenho a bipolaridade, e você passa por um momento de irritabilidade, você fala, nossa, imagina isso numa pessoa Isso, ao empatia. cubo. Meu Deus. Ao cubo. Exato. Então, assim, é possível se botar no lugar de qualquer pessoa. Porque a gente tem humanidades que no outro está exacerbada. Teve uma paciente minha que durante uns 6 meses ela não aceitava o diagnóstico de transtorno bipolar. Pode acontecer. Né? Mesmo eu dando aula na consulta, mesmo eu dando o livro, eu dei o livro, falei, não precisa comprar, tem aqui, você vai levar, leia e veja e fala, não teve isso, não teve aquilo, mas sempre naquela história de, porque eu estava assim, e porque não sei quem fez isso. E porque tananã, e eu falo, bom, mas é recorrente ao longo da sua vida, tal, enfim. Foi através do meu Instagram que um dia ela chegou e falou, eu tenho diagnóstico de transtorno bipolar e agora estou bem resolvida com isso. Eu falei, que bom, na terapia você conversou e foi. Ela falou, não. Foi porque várias pessoas que eu vi começaram a escrever lá relatos exatamente iguais aos meus. Aí ela se identificou. Nós não somos, eu digo que a verdade é sempre verdade. Eu já vi gente, porque se você for no tal do Eneagrama, que eu uma vez fui estudar por curiosidade, ele fala de personalidades que se encaixam em vários padrões. Eu falo, gente, vai estar ali, vai estar na cabala, vai estar aqui, vai estar no estudo científico. Sim, porque são pessoas. Porque são pessoas. Vivas e reais. Baseados em pessoas. Né? Então, assim, tá lá. Sempre teve, né? Sempre teve. Isso, e sempre teve. É o que eu sempre falo. Mas uma vez, a mãe do paciente. Agora tá muito na moda, né? A gente tá vendo TDAH, bipolar e tudo. Fica parecendo que vocês estão colocando e criando uma coisa. Eu falei assim, isso sempre existiu. Não tinha nome. É que antes o avô que suicidou, ninguém falava. Não foi falar. Não, ninguém falava. Ninguém Ou falou. então botava o psicótico no hospício, ninguém nunca mais via. Exato. O autismo, o espectro TEA, quantas crianças foram colocadas, isoladas da sociedade, até morrer. Quieto, que é vergonha pra amarrados. Família. Nossa, pelo então, amor de assim, Deus. Eu acho que a ignorância já foi maior. E eu acho que quando a gente traz conhecimento, a luz incomoda no início, né? Eu acho normal. Porque é mais fácil ficar com coisas que não é assim Eu que não eu preciso penso. lidar É igual com se isso. agora alguém chegar e falar assim, transtorno bipolar não é isso, tem base genética, é o exame tal, vocês não vão fazer mais a consulta, o diagnóstico é assim. Eu vou falar, nossa, tô incomodado. Que eu fazia de outro jeito. Exatamente, normal. É uma vida, é uma mas carreira. Eu tenho que olhar. Agora você chega pra mim, mas eu tenho que olhar e ver assim. qual é o fundamento dali, né? É incômodo. É igual... Só Bru, dá tempo? Dá, meu amor. Uma paciente uma vez chegou e falou assim, ela leu o livro, ela falou, tudo tem história muito na família de suicídio, tal.
Ela pesquisou, ninguém tinha nada. Aí depois de 2 anos ela chega, você não vai acreditar, doutor. Eu descobri que a irmã da minha avó se suicidou. Só que a minha avó sempre achou que, na verdade, ela não tinha se suicidado. Ela achou que foi desilusão amorosa. Ela tomou o veneno. Desilusão, isso não A frase que ela usou foi... Ela realmente fez autoextermínio. Sim, porque sim, ela tomou um sim, veneno sim. e ela morreu. Então Sim. foi um suicídio. Mas uma desilusão. Só que na cabeça da avó, quando Foi se uma pergunta desilusão. suicídio, tem... Até isso é importante, né? É verdade. As palavras que a gente Histórico disso. usa É para as verdade. coisas. Não tem. Na realidade, não. É não, muito não. mais, mas alguém tirou a sua vida, seja por desilusão, aí você já tem que Você tem perguntar que de de outra outro maneira. jeito. Exatamente. Vamos pro repórter Pipim? Vamos lá. Meu querido, esse momento agora nós temos uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. São pessoas que gostam de conhecimento. Não importam profissão ou o que estudaram. Elas têm interesse em conhecimento. E aí, 15 dias antes da sua vinda aqui, nós apresentamos o seu perfil e elas vão lá. Só que a gente pede para que elas não sigam você, né? Deixa para seguir após o episódio. E ali elas mergulham um pouco no seu conhecimento e aí elas fazem perguntas. E aí é um momento onde aqui no podcast a gente dá vida a essas pessoas para tirarem dúvidas com você. Tá bom? Uhum. Podemos então? Perfeito. Devemos. Devemos. Primeira, qual é a principal diferença entre o transtorno bipolar 1, tipo 1 e o tipo 2? E como cada um deles é tratado? Então a gente falou um pouco aqui, né? O tipo 1, todos os transtornos bipolares vai ter depressão recorrente. Então a pessoa vai ter uma depressão, mais outra. Se ela não for tratada, ela vai ter um novo episódio, vai ter um novo, e vai ter um novo, e vai ter um novo. No tipo 1, geralmente, já no início, ali por volta dos 18 anos, a pessoa vai ter o polo de cima muito claro, que é o episódio de mania, que é um episódio, uma crise, onde a pessoa fica com alteração de comportamento completamente diferente do que ela era. Então, isso não dificulta o diagnóstico, porque é muito óbvio para a família que a pessoa está em surto. Geralmente é psicótico também, então a pessoa tem delírios, alucinações. Então, esse geralmente... grandeza, de grandeza, né? isso, de poder religioso poder, ainda, eu sou exatamente. Deus, Deus fala comigo, eu curo as pessoas, esse tipo de coisa. O tratamento Bom, o tipo 2, a pessoa geralmente vai ter um atraso diagnóstico de 15 a 20 anos, parece que está diminuindo o tempo, porque está melhorando pensar-se nessa possibilidade, porque assim como o tipo 1, ele tem episódios recorrentes de depressão, só que os episódios da fase de cima, eles são muito crônicos e sutis, que eles até se parecem com só uma personalidade expansiva, hipertímica, como muitos nós somos, só que nós não temos depressões, né? Quando a pessoa tem essa fase de cima, com esses sintomas atenuados, e que lembrar que esses sintomas não são só de euforia, de humor positivo, mas também de irritabilidade agressiva. Não é só aquela irritabilidade do deprimido, que eu sou chato, fecha a porta, desliga a luz. Não. É ódio, é raiva, é agressividade verbal, geralmente, ou física também. Então, no tipo 2, você tem isso entre as depressões. Como vocês podem imaginar, no tipo 2 vai acabar recebendo antidepressivos, porque muitas vezes não se pergunta como a pessoa está e era antes, entre os episódios de depressão, né? Mas o tratamento, ele deve sempre impedir que haja o polo de cima, nos 2 subtipos. Então, no tipo 1, porque eu não quero aquela mania exuberante, e eu não tendo a mania exuberante, eu não vou ter a depressão. Porque é assim, é uma onda que sobe e desce, que sobe e desce. Aí no tipo 2, qual é o problema? A pessoa tem um monte de depressão grave e tal, e ela até fala, não, realmente eu tenho um pouco da coisa de cima, tal, mas é muito pouco, muito leve. Sim, independentemente se é pouco ou leve, você não pode ter nada disso. Você tem que ter uma estabilidade. Então a gente tem que convencer a pessoa... Tem que ser uma deadline, aquela linha assim. Vida... Não pode ser assim. Porque você não quer não ter a próxima depressão, é só isso que a gente tá fazendo. Mas me dá um antidepressivo. Não, você tem que ter o estabilizador, você tem que sumir com esses sintomas do polo de cima. Depois, se eventualmente você sobra sintomas depressivos, mas está totalmente estabilizado o polo de cima, aí você pode usar, porque você está equilibrada, você vai ter um remédio te protegendo e vai seguindo, né? Então tem o tratamento medicamentoso e a psicoterapia que a gente falou aqui também, para identificar os gatilhos. Né? No tipo 1, geralmente, a pessoa não tem tanto sensibilidade aos gatilhos externos. É aquela pessoa que ela toma lá seu lítio e a sua lamotrigina,
E ela segue a vida, morre a mãe, acontece um monte de coisa, ela continua sem ter novos episódios, é uma doença mais estável. Uhum. Embora a crise seja muito ampla em cima, ela é estável. No tipo 2, a pessoa é mais sensível aos É mais estressores. sensível aos estressores. Tudo dá uma certa Pode- mexidinha. E aí desregula. E aí você tem que ver a terapia para saber, não, vamos fugir desses estressores, Uhum. se for possível, às vezes Uhum. não é. Ou vamos também observar se isso é um episódio, ou se é uma coisa curta que vai durar pouco tempo, ou se não, realmente agora desregulou de novo e vai ter que mexer de novo É no esquema de interessante você estar tratamento. falando que o tipo 1, em geral, ele desregula se ele tira o carbolete ou o estabilizador. Uhum. Esquece, não sei o que, você, É. puf, aquilo você vê nascer, né? Uhum. Próximo, Bru. Quais são as principais diferenças entre mania e hipomania? E como cada uma delas pode impactar o tratamento do transtorno bipolar? Então, esses termos são interessantes porque às vezes a pessoa pensa, eu tenho mania, mas lembra daquela coisa do toque, né? Exato, Mania não de é bom, limpeza, né? não é bom, não. Apesar Mas você sabe que no termo grego, ele veio de loucura. Então, até que faz sentido Uhum. mania que ali, porque que é aquela coisa da origem grega, da palavra deliroide, grega. né? Então, essa coisa de loucura lá fazia um pouco de sentido eles escolherem esse termo, mas pra gente é ativação, é aumento de energia, seja de humor, de energia, de impulsos e de pensamento, de quantidade de pensamento, que isso é horrível também quando a pessoa fica com a mente agitada, né? Chega a descarrilhar, né? A gente É. usava o termo da pessoa não consegue fazer uma frase. É. Tamanha a velocidade, E né? às vezes não percebe, né? Uma vez um Não rapaz percebe. internado, eu, hã? Eu falei, você tá percebendo Não, que não você não saia. tá? Não Que sai. você tá falando muito rápido? Ele, não, eu Exatamente. estou falando exatamente igual eu sempre falei. Não sai. É. Literal, não dá Porque o pra cérebro entender. tá É hiperexcitado, um trem né? descarrilhado. A gente brinca, né? E a E a- pessoa não percebe. E a palavra hipo significa leve, né? Só que, olhando assim, parece fácil. Mania grave, hipomania leve. Só que esse leve, o complicado é que ele às vezes é crônico. Exatamente. Então, a pessoa convive com aquela sintomatologia e aí ela fala, não, mas eu sou meio sexy mesmo. Eu gosto de mostrar o peito. Eu gosto de... Isso é um pouco de desinibição. Eu sou meio de falar na cara das pessoas o que eu penso sobre elas. Isso é um pouco de agressividade. Exatamente. Ah. E tem gente que vê como... porque eu sou autêntica. Eu Não. sou autêntica, essa Não é bem clássica. assim, né? Ou eu sou verdadeira. Eu não dou conta porque eu sou verdadeira. E quantas pessoas se afastam de você porque você é assim? Então tem Exatamente. prejuízo. Então aí, Tem. por que isso que a hipomania, ela também traz prejuízos. Antigamente se falava, mania traz prejuízo, hipomania não traz prejuízos. Não é bem assim. A hipomania não traz prejuízo na maior parte das esferas, mas vai viver com a pessoa pra você ver como que é. Vai ser amigo da pessoa pra você ver como que é. Traz prejuízo, sim. Muito. Senão não é doença, Claro, gente. claro. Senão não traz- é uma disfuncionalidade. Exato. Né? Uhum. É que quando compara a magnitude de ficar internado em mania porque teve um surto psicótico que achou que é o Deus do Egito, realmente... Mas eu costumo brincar que na mania eu jogo a gasolina e queimo o sofá inteiro de uma vez. Na hipomania eu venho com uma bituca aqui que você não tá percebendo, eu tô Vai- queimando todo o seu sofá. Exatamente. Daqui de um pouquinho em ano, quando pouquinho. você vai ver, você vai ter que jogar fora, porque o sofá Exatamente. inteiro foi queimado. Não dá mais pra ver a quantidade Perfeito, de buraquinhos. colocação. Perfeito. Próximo, Bru. Quais cuidados devem ser tomados ao prescrever medicação para pacientes que já tentaram suicídio impulsivamente? Então, isso é interessante porque muito se conheceu dos estados mistos de alguém que está agressivo, irritável, com energia aumentada, com senso de razão aumentado, que a pessoa que está agressiva, ela acha que ela está certa. É por isso que ela está brigando. Os sintomas, eles vêm sempre juntos. E a cabeça da pessoa está a mil naquele momento que ela está ali, naquela fúria, que é a mania mista, que não é aquela mania com tudo pra cima, inclusive humor alegre, né? Uma mania com humor negativo junto Exatamente. da mania. Mas no polo daqui, na depressão, nem sempre eu vou ter uma depressão sem energia, onde eu bato a cara e falo, ela tá deprimida, ela não fala, ela fica deitada o tempo todo, ela tá com um cheiro ruim, não tá tomando Uhum. banho. Pra raciocinar a hora que vai falar, nem dá pra entender, porque ela tá tão lenta pra falar. Essa é uma depressão pura. Na depressão mista, o indivíduo tem energia junto com a depressão. E o grande problema é que essa energia, ela exacerba a depressão, ela joga uma gasolina dentro da depressão. Quando eu misturo depressão, que é uma sensação emocional negativa,
que é distinta de tristeza, porque não tem um motivo. É uma sensação que aquilo tá ali, injustificável para mim. E junto com a energia, eu tenho uma agonia, eu tenho um desespero. E aí eu tenho vontade de tirar aquela sensação. Uhum. Então, geralmente, as tentativas de suicídio impulsivas, elas surgem em estados mistos, porque a pessoa está, ao mesmo tempo, muito deprimida, mas também muito energizada. Né? É diferente daquela tentativa de suicídio planejada do idoso, por exemplo, que a pessoa está realmente de cama, está sem energia, tananã, mas ele está pensando: minha vida não faz sentido, eu não tenho mais para onde correr, minha família, eu sou um fardo para todo mundo. Vai ser melhor, ele é convencido, quase delirantemente, de que se ele fizer aquilo, vai ser ótimo para todo mundo. Não, nunca é, né? Suicídio nunca é ótimo. É traumático. A catástrofe do suicídio para esses familiares, depois a gente pode falar disso, é horrível, né? Mas a tentativa de suicídio impulsiva, normalmente ela surge nesse desespero. Ela é um impulso, assim como seria eu tomar um monte de remédio para eu aliviar, ou tomar um monte de álcool para eu conseguir tirar aquela sensação, ou até algumas pessoas masturbar para aliviar a sensação de angústia, ou comprar também. Às vezes as pessoas acham que compras é só porque tô alegre. Tem gente que vai na intuito, o cérebro, gente, ele tenta de todas as maneiras. Se religar. Voltar ao jogo. Ele tenta de várias sobreviver. formas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse paciente tem que ser estabilizado antes de ele ser. Se eu dou uma energia com um antidepressivo de cara, eu posso destampar esse impulso que vai canalizar. Empurrar ele no da corda bamba do penhasco que ele estava ali. Aquele último empurrãozinho. Diego, é muito você trouxe hoje no episódio algo que eu trabalho muito tempo. Na verdade, eu acho que eu conheci a Ana mais quando comecei a trabalhar com transtornos alimentares. Depois a gente veio vindo e a amizade foi crescendo. E eu trabalho muito com um paciente que faz bariátrica. E uma das grandes preocupações, e a minha fala principal em congresso é sempre isso. Porque às vezes o próprio cirurgião, ele tem aquela coisa de querer o laudo, né, que é muito importante realmente, mas é muito mais do que isso. É o pós-operatório desse paciente que a gente tem que reforçar e ficar marcando ali em cima, porque eu vejo virar muito rapidamente após 1 mês, 2 meses de cirurgia, esse paciente. Porque o cérebro é quem come. Não é o estômago nem o intestino. Exatamente. É o cérebro. Se o cérebro tem uma desregulação que gera impulso, esse impulso tá ali, ó. Pode ser comida, pode ser gastos. Com sexo aconteceu com uma paciente recente. Ela fez sem o meu consentimento. Eu falei, não está estabilizada para fazer. Para ir para bariátrica. Mas eu quero por tudo, porque também a pessoa com aceleração de pensamentos, ela fica obcecada. Sim, uma coisa. Eu vou, porque isso vai resolver minha vida inteira. E que não vai resolver. Não é só isso. Mágico também. E aí ela foi e fez a cirurgia, aí depois volta o marido, você atende ela de novo, tudo que ela tá muito sexualizada. E tá muito, muito difícil. Eu já aconteci de uma paciente... Tirou a comida, foi pro sexo. Porque as pessoas ficam que muito também é uma comida, né? As pessoas também é uma comida. Tudo traz prazer. As pessoas no ficam cérebro. muito nessa coisa assim, ele vai largar a comida e vai pro álcool. É o mais comum. Mas eu já peguei paciente, assim, de uma vida assim, de conhecer, de saber que religiosa, Exato, de uma prática, tem nada a ver com de estar indo para ponto. Naquela época a gente tinha aqueles pontos de ônibus, isso tem uns 10 anos já, que ficava a cabinezinha do ônibus e ficava lá aquele despachante, o despachante, né? isso, de ir para fazer sexo com essas pessoas. Pois é. E é uma como uma forma de aliviar. A pessoa assim, por isso que antes falavam que era espiritual, porque realmente é muito parecido as coisas, porque parece que a pessoa é tomada por uma outra coisa. Exatamente. Mas a nossa cabeça pode fazer a gente ficar querendo flertar e mandar e justificar que aquilo... mas agora eu emagreci, eu tô super bonita. Agora eu posso. E uma vez que uma paciente vieram as 2 filhas, né? E falou, doutor, a gente tá com um problema muito sério. Porque a mamãe, ela está muito sexualizada. Ela terminou um casamento impulsivamente com meu pai.
E aí ela tá saindo com rapazes novos, pagando, dando dinheiro pra eles. Sim. E o grande problema disso, a psicóloga está dizendo pra ela que Ela empoderamento merece. feminino, você nunca gozou antes, você merece transar e nananana. Existe isso, existe essa Sim, situação. pode existir. Mas vamos olhar Pode. pra história de vida dessa pessoa. Exato. Ela nunca foi assim. Porque se fosse uma coisa que ela sempre trouxe, agora é uma coisa recortada, Gente, no momento é uma, ali, não tem sabe, como. ingenuidade Isso que é até do profissional, impossível. gente. Mas por isso que tem que ser um trabalho conjunto. E Conjunto. o psicólogo tem que estudar Tem que muito. estudar. Eu sei que é chato. Hoje eu tô numa equipe chato, que né? Até a pessoa não entender, né? tem pessoas que criticam até o cirurgião com quem eu trabalho hoje, mas ele não abre mão de ser o psicólogo da equipe, de ser a nutricionista da equipe. Por quê? Porque você estando ali ajuda a minimizar esses possíveis vieses, viés. erros Agora, que a gente pode e cometer. eu sou cirurgião. Não, você vai no psicólogo que você quer. Eu não tenho contato com você, eu não te conheço. Tem condição. Mas é porque eles não entendem a gravidade A disso que a gente tá falando aqui. Exatamente. Eu conheço porque eu fiz cirurgia, eu ficava na liga de cirurgia há muitos Exatamente. anos. Eu sei como eles pensam. Não imagino. Eles acham que psiquiatria é bate-papo. Exatamente. É bate-papo. É Acalma quase ela como se lá e fosse ela tá perfumaria. chorando. Ela tá chorando hoje, vai lá. Perfumaria. Isso. Vai lá e acalma ela, vai lá e conversa com ela. Tanto que em pronto-socorro eles chamavam a psiquiatria, porque a pessoa faleceu, o parente dela, chamava a psiquiatria pra ela e falava, mas na verdade Não, isso não não é é, assim, não é isso, é um outro tipo, né? Então, falta por isso que eu aceitei ficar no 3º ano da graduação de medicina, que é meio chato da aula, mas porque a gente tem que ensinar as pessoas Com o que é a certeza. psiquiatria, porque elas não sabem. Eles acham que E não é uma sabem da coisa... complexidade, da beleza que é isso, né? Da complexidade. Em todas as áreas. Se seu paciente dermatológico tem um transtorno, ele fica obcecado, ele começa a fazer um monte de procedimento que ferra o rosto dele. Com A gente tem na mídia um monte de exemplo aí de Que gente tá acontecendo. Exatamente. que você vê impulsividade, gente, pelo amor de Deus. A pessoa pôs um produto, depois não sei o quê, depois tananã. E todo mundo vendo e não pode fazer nada, porque também eu não sou família da pessoa, né? Vou chegar, vou entrar no Instagram dela. Deixa eu te falar, eu fiz o seu diagnóstico. Como tem pessoas nesse que a internet deu palco pra isso, né? Por isso que os profissionais sérios têm que vir para esse palco. Porque senão fica só uma coisa de pessoas influencers que colocam coisas que você está vendo patológicas. Você fala assim, gente, essa pessoa está fora da casinha. Aí você vai ver influenciando pessoas como se aquilo fosse empoderamento. Exato. Aquilo não é empoderamento. Porque trazendo uma existe normalidade essa pra ideia tudo. que a doença mental pode acometer qualquer Agora, também um. não é à toa que isso eu fico sempre muito atento. O índice de suicídio entre influencers está disparando. Porque são pessoas que podem ter transtorno mental, como qualquer um de qualquer nós. pessoa. Entre padres e pastores. Também. A gente não falou de impulsividade religiosa aqui. É. Mas isso quando eu falo, às vezes, no consultório, olha, lembra desse período aqui que você ficou totalmente religiosa da igreja e do canto e do tananã e saiu pra pregar? Não, doutor, e não é possível que isso aí era. Eu falei, Também. olha a sua história de vida, você ficou aqui, que você só falava disso. Tem muito. Você ficou obcecada Você nisso. nunca, Você dentro da ficou sua história, agressiva com as você não pessoas tem que não isso. pensavam como você. Exatamente. Tem muito. E aí você fala disso, é quase um tabu, porque fala assim, não, com Deus não se mesmo. Não tô falando de Deus, tô falando de gente que tem cérebro, que pode ter transtorno mental dentro da igreja. E aí vai ter suicídio também, Exatamente. porque são Muito. pessoas. Muito. Se o religioso ele não souber que ele também pode ser cometido por uma depressão, ele vai, se for uma depressão grave, como tem alguns que aconteceram, que vai pra cima de uma cama e a doença vai dizer, eu existo, eu estou aqui. Exatamente. Você pode rezar o quanto que for, existe religião, existe Deus, Vai te você pode, ajudar. mas olha, Mas não menospreze. não menospreze o seu organismo. Exatamente. Perfeito. Muito Próximo, bacana. Bruno. Sou eu? É. O que é distimia e como ela se diferencia da depressão maior? Quais são os tratamentos disponíveis? Então, nós até falamos um pouco sobre isso, né? Que os Sim. sintomas, se eles são mais leves, eles são crônicos. E você Exatamente. pode passar uma anos tristeza crônica. achando que aquilo é uma da tristeza sua... um pouquinho exacerbada, né? Não é a tristeza. Exacerbada, junto com pessimismo, com desesperança, uma ranzinza, chato.
uma mais baixa energia, mais isolamento social, todos os sintomas de um episódio de alguém que tem uma depressão maior, que é quando tem um quadro mais complexo e mais intenso, que de fato causa um prejuízo marcante, a pessoa para de trabalhar por conta de uma depressão maior. Mas isso tá no primeiro capítulo desse livro, tá? Dos casos? Não, do outro, do tá. esse. Depressão. O quanto que os quadros mais leves eu considero até mais perigosos. Porque uma mania psicótica, se eu tiver, minha mãe vai saber que eu tenho, meu pai vai saber, vão levar pra internação, vai acertar o remédio, pelo amor de Deus, ele tava louco. Isso aí não é normal. Agora, aquele familiar que vive e não vai pra frente, porque é uma depressão arrastada, e não trabalha, e não tem energia, não socializa, e é chato conversar com ele e tal. As pessoas vão dizer, é o jeito dele, pum, carimbei, acabou, tchau, próximo. Exatamente. Então, isso é terrível. Porque você tira a possibilidade de melhora, você sela um futuro. Então seria isso. A distimia, ela é quando a pessoa tem sintomatologia do polo da depressão numa intensidade muito mais leve. Mais crônica. Crônica. E que isso pode ser, inclusive, pior. Porque tem um artigo que fala muito sobre isso, assim, né? Quem é pior? Depressão maior ou depressão subsindrômica, que é a distimia, né? Você pode não ter suicídio numa depressão subsindrômica, mas será que aquela vida não foi suicidada? Aos poucos. Aos poucos. O que deixou de ser deixou vivido. De ser, metaforicamente, sim, né? Filosoficamente você deixou de existir. Né? Tudo que poderia ter sido e que não foi. Quem que falou isso? Exatamente. Acho que tem Saudade do que poderia ter sido e não foi. Não lembro, mas acho que Machado de Assis, talvez, eu não sei. Foi um autor que falou sobre tudo que poderia ter sido e que não foi. É lindo isso. É forte. Clarice Lispector. Grande também. Ainda bem que temos pessoas que ainda estão lendo a literatura clássica. É novinho, assim, novinho, né? mas Meu Derico. Um fofo. Próximo. Como identificar sinais de automutilação e quais são as melhores formas de ajudar alguém que está se automutilando? Isso. Se automutilar, pode ter muitas causas. Com certeza. Então eu posso me cortar porque eu sou filho da Ana e ela não dá atenção pra mim, ela só trabalha. E eu já tentei de tudo, eu já fiz um desenho, já pintei um quadro, eu já dancei chachado e ela não. E ela não me dá bola. E é claro que alguns adolescentes vão fazer isso. E não devemos julgar, porque a nossa reação é sempre que absurdo. Você vai chamar atenção dessa forma? Sim. O cérebro, quando ele não tem capacidade de entender, ele vai fazer o que ele pode. Sim. E o adolescente, ele vai fazer isso às vezes. E isso, muitos dos profissionais julgam isso até. Do tipo, para chamar atenção. Que terrível que é para chamar atenção. É gravíssimo, é um transtorno então, né? Não tem julgamento nenhum nisso. Muito pelo contrário, é gravíssimo. Tem que chegar nesse ponto para ter a atenção de outro. Mas pode também acontecer como para aliviar uma depressão mista também. Então a pessoa, só que aí às vezes é escondido. Porque eu não quero que ninguém saiba, porque eu sei que eles vão achar eu um idiota de ter feito isso. Porque eu sou um adulto e eu tô fazendo isso, queimando a minha perna. Só que eu fiz uma vez e eu percebi que aliviou. E aí eu volto e vou repetindo aquilo várias vezes. Gente, as pessoas não são bobas. Igual eu vi no Instagram que me mandam tanta coisa que eu falo, gente, não me manda porque eu fico com raiva. Eu fico com mais raiva, porque é tanta besteira. Era melhor se eu não tivesse visto isso, né? Mas um profissional, psiquiatra, escrevendo ali na rede dele, tudo, né? Na postagem, que ele recebe muita gente ansiosa e que essas pessoas, elas são tão bobas que elas estão gastando dinheiro com ele, quando na verdade elas poderiam aliviar com uma viagem deste jeito, com uma viagem realmente. Surreal. Aí eu não aguentei, eu fui escrever, eu falei, você não acha que você está subestimando a inteligência das pessoas que estão te buscando? Porque ninguém em sã consciência vai pro psiquiatra, porque é de coisa de louco. Vai primeiro buscar outras ajudas. Se ele tiver que ir no psiquiatra, a pessoa não quer tomar remédio, ela quer tomar outras coisas, ela quer fazer exercício, ela vai tentar. Gente, ela já tentou de tudo, ela não é burra. As pessoas têm uma inteligência. Você está subestimando a inteligência da pessoa e superestimando a sua ao dizer isso. Porque a pessoa, o cérebro, ele tenta de tudo antes. Né? E se ele faz uma coisa e dá certo, ele repete. Ele quer de novo.
Isso é o problema, né? Isso é um Dessa problema. maquininha, né? Cigarro, álcool, jogo, sexo, bebida, masturbação, roubo, Uhum. Tudo. né? E automutilação Uhum. também. Então, assim, é muito chocante ver a perna de uma adolescente toda cortada. Mas aquilo causou um alívio de algo muito pior. Por mais que seja difícil Você tem que alguém tentar entender. amplificar Com aquilo. certeza. Essa é a sua leitura. Quando você olhar aquilo ali, tá horrível, pensa isso multiplicado por Exatamente. 10. Porque uma vez aconteceu isso, inclusive dentro do Hospital das Clínicas, a menina sendo atendida e tal, ela foi no banheiro do hospital e quase morreu, porque Uhum. cortou mesmo. Meu Deus. Né? Então a gente tem que olhar com isso com muita empatia mesmo. Essas Exato. É coisas. desespero. Desespero, Novamente é desespero. Nós tivemos também pacientes que com uma automutilação muito grave. Uma foi, nossa, quase pegou a carótida. Quase. É. E a gente tem que entender que, às vezes, assim, quanto mais grave, tem energia junto disso. Gente, se essa pessoa tivesse Se de você cama... não baixar essa energia... Se ela tivesse totalmente sem energia, ela você- tava de cama assim, Não, se você não parada. baixar essa energia, Exato. você tá dando uma arma Arma pra pessoa. pra pessoa. Jogando a gasolina no fogo. Eu gosto de usar essa Jogando, metáfora porque é assim. E olha como quando eu jogo a gasolina no fogo, aquilo também me queima. Com certeza. Sim. Esse que é o pior, porque eu como profissional tô fazendo isso. Exatamente. E eu estou sendo exposto para dizer, uma vez no Gruda aconteceu isso, um paciente foi e tal, estava tomando tratamento com antidepressivo, o diagnóstico dele não era bipolar a princípio e não era estado misto a princípio, até que ele agrediu violentamente a esposa, processo criminal, preso, dinheiro envolvido, advogado, nananana, aí tal, resolveu, volta. A hora que ele volta e começa a contar como que ele estava, a gente falou, olha, você realmente estava num estado misto, produzido pelo antidepressivo e tal, agora a gente vai ter que mudar aqui e vamos seguir uma outra linha. Ele falou, não, peraí, você tá querendo dizer que o remédio que vocês me deram me causou isso? Você tá de brincadeira comigo. Falei, sim. Pode acontecer. Essa é a gasolina que pode vir Que para pode mim. E eu acontecer. também me sinto queimado Exatamente. por essa situação. Mas pode E mesmo. essa é a dificuldade de ser psiquiatra. As pessoas não têm ideia Da Não. complexidade do quanto de que é psicólogo. O isso. quanto que eu posso ter um suicídio nas minhas costas. Ou um homicídio, que era o caso nessa situação, né? Quase, né? Então a gente tem... As pessoas não sabem as lutas que a gente enfrenta também Não, com a e coisas que responsabilidade. você só vai Sério. saber quando fizer essa virada. Quando acontecer. Não tem como. Próximo, Bru. Por quanto tempo devo usar antidepressivos e quais são os sinais de que é hora de parar ou ajustar a medicação? Isso depende muito, Muito. porque você tem que estar em acompanhamento. né? Tem pessoas que vão precisar tomar antidepressivo a vida toda, quando a depressão é clássica, unipolar. No transtorno bipolar, se a pessoa tiver estabilizada, ou seja, numa depressão pura, você já tentou estabilizadores que cobrem mais o polo depressivo, como lurazidona e lamotrigina. Nada, não teve nenhum efeito, você vai partir para os antidepressivos. Uhum. Pode ser que eles produzam um estado misto, você fala, não dá, tem que tirar. Pode ser que fique bem. Quando fica bem, a literatura tem dito que a gente tem que manter aí uns 3 meses e ter coragem de tirar o remédio. E a pessoa não pode ter medo e tem que entender que no transtorno bipolar as coisas são diferentes, são coisas de patamar. Então, às vezes, se eu elevo a pessoa para um outro nível, ele fica ali, vai tirar o remédio e vai ficar tudo Sim. bem. É só o avião mudou de faixa para vibrar. Pra continuar. Só que o nosso instinto às vezes é ruim disso, porque a gente fica com medo também como profissional, né? Porque assim, eu não quero causar uma depressão nela, que ela tá super Exatamente. funcional. Só que a gente tem que explicar muito pro paciente também, porque às vezes manter um antidepressivo por muito tempo não é legal. Pode jogar Instabilizá-la pro outro lado, de novo. instabilizar. E lembrar dos tratamentos que são os não farmacológicos, então, né? Quando você realmente não tem, você vai recorrer, existem possibilidades de tratamento com cetamina, com a eletroconvulsoterapia, estimulação magnética transcraniana, estimulação elétrica por corrente contínua, TDCS. Exatamente. E que são coisas que bom que tá vindo muitas coisas para nos ajudar. E ajuda muito. Nossa, Vai vir mais ainda. com certeza. Próximo, Bru. É seguro usar antidepressivos durante a gravidez? Eu vou mudar para antidepressivos estabilizadores durante a É. gravidez, porque as pessoas às vezes têm muito medo de remédios durante a gravidez. Isso. Ok, claro que a gente tem que ter medo, mas a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo enorme, onde muita gente está sendo tratada no mundo todo, e a gente tem esses dados para nos deixar mais seguros o que é bom e o que não é.
Então, de fato, o que se mostrou não seguro foi paroxetina na Uhum. gravidez, em termos de antidepressivos. E o que se mostrou não seguro em termos de estabilizadores é ácido valproico e carbamazepina. O lítio ele era muito falado antigamente como perigoso, cada vez mais os estudos têm mostrado que esse lítio se compensar, porque é 1 para 10 mil gestações, você ter uma questão que nem é malformação, é uma coisa leve, você, às vezes, o benefício é maior do que o risco, né? Mas as pessoas, às vezes, não pensam o quanto uma mãe deprimida, ela pode perder o filho porque está Ou fazer deprimida. muito mal para esse filho. Ou matar o próprio filho. Eu já pós, peguei principalmente um caso no pós. muito sério de bater na barriga. Bater, eu lembro, eu também. Uma vez Entendeu? uma paciente internada num hospital universitário, usuária de crack, gestante ali umas 25 semanas pra frente, uma barriga já grande, e ela tinha que ficar contida porque ela falava, eu vou ficar batendo até sair isso aqui. Então você tem que deixar a pessoa amarrada, porque se você não fizer isso, ela vai matar aquela criança. As pessoas não têm noção, Não tem né, noção da de gravidade. casos Gravidade disso. graves, assim. Porque isso não aparece. Eu lembro também no início que eu passei por uma situação onde eu prescrevi um antidepressivo com quadro de ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e a obstetra virou e falou, não, você não vai tomar este remédio, porque isso aí vai acabar, seu bebê vai nascer mal formado, isso não pode usar, a gestação, a formação, nananana. Falei, não, me dá o telefone dela, eu vou entrar em contato, porque você tem quadro de pânico, é grave, você tem taquicardia, você aumenta a sua pressão arterial na hora da crise. Isso altera Você pode levar um abortamento, a sangramento, tá aqui a literatura. Exatamente. Deixa eu falar com ela, porque eu que tô me responsabilizando sobre isso, porque eu sei que as suas consequências de não tomar vão ser muito piores. A gente não tem dados que levam a prejuízo desse remédio. A profissional não aceitou. Nem quis nem falar. Não vai tomar de jeito nenhum, porque ela é minha paciente, eu não vou deixar que ela toma de qualquer jeito. Posse de paciente. Mas é claro que é uma pessoa da década de 80, uma pessoa bem... Mas você sabe que eu acho que isso não tem a ver com a idade. Porque eu vejo pessoas muito novas sendo assim, radical, possessivas com o paciente, e pessoas mais velhas, a gente até está com abertas, um caso de um psiquiatra mais velho que ele não sabia o que era estimulação magnética. Nós estamos fazendo num paciente. E ele está totalmente aberto. Que maravilha. Ele falou, posso mandar? Posso mandar, sabe? Verdade, então, assim, que coisa legal. É o ponto de vista. Eu acho que é o ponto de vista, é o ego. A personalidade. Essa coisa de falar, o paciente é meu. O paciente é meu. Eu não sou dono de dono. Imagina. Exato. A gente quer que o paciente fique bem. E você tem que trabalhar, por isso que tem que fazer terapia, pois né? Exatamente. Porque se você descobre que você é assim, você tem que falar, opa... Você está sendo iatrogênico com o seu paciente. A gente tem um caso que esse mês a gente vai ser vovô do Gabriel, que foi... o nome foi Ana que falou, né? A Ana ainda estava dando um suporte, ainda não tinha fechado totalmente, de uma moça que queria engravidar. Procurou para engravidar. E ela tinha uma dificuldade muito grande. Ela peitou, fez. Peitei o remédio. Tá nascendo Gabriel maravilhoso. Exatamente. Tenho certeza. Não Então vale a pena. Não, e assim, o futuro ele é tão trágico, né? Que esse caso a menina teve um abortamento. Só que assim, será que foi a psiquiatria, foi a crise de pânico? Ninguém nunca vai conseguir provar o valor que existe a psiquiatria, até que no futuro a gente vai ter exames. Não, eu acho também, mas eu acho que a gente tem que ver o seguinte, o crack também libera muita marcha. Não, essa outra da ansiedade com pânico. Da ansiedade que aí a médica falou, não, ela não vai tomar um antidepressivo e tudo. Eu falei, ela tá tendo crise atrás de crise. Adrenalina, carga o tempo todo, cortisol, ela vai ter aqui, ó, dá abortamento, tá escrito. É abortamento. E aí, só que elas não veem, não tinha. Então, o dia que a psiquiatria avançar um pouco mais, esse é o cérebro aqui da minha paciente, ó. Exatamente. Então, esse aqui. E até iatrogênico se você não permitir que seja feito. Exatamente. Então a senhora vai ter que se responsabilizar realmente. Não é baseado em nada, baseado em... É porque a paciente é minha, eu decido. É ego Isso mesmo. é arrogância e ego. Próximo, Bru. Como os anticoncepcionais podem interferir no tratamento com medicamentos psiquiátricos? Existem interações das quais devo estar ciente?
Então, de maneira geral, principalmente para a maior parte das pessoas que não têm transtorno bipolar, mas que têm quadros de depressão ou de ansiedade, os antidepressivos e os calmantes, eles não vão fazer a pessoa ter risco de gravidez. Nossa, meu Deus, eu engravidei porque eu estava tomando fluoxetina ou venlafaxina, né? Em relação aos estabilizadores, de maneira geral também não. Lítio não, ácido valproico não. Carbamazepina é a chatinha. pouco, Ela é muito arrogante e ela não fica perto de ninguém. Exatamente. Chegou Ela perto tem dela, uma ela afinidade. baixa, aqui você não vai crescer não. Ela baixa o nível Exatamente. Ela é sérico. ditadora. Ela- A carbamazepina é meio Ela é ditadora. muito arrogante, Exa- grandiosa. Ela é mania, ela é maníaca. Exatamente. Entendeu? E é exatamente. antimaníaca também. E é antimaníaca. Para os outros, ela é Exatamente, mas antimaníaca. ela não Com quer. ela, e aí ela baixa mesmo, e a pessoa pode ter risco de perder o efeito do anticoncepcional e engravidar. Mas no geral, os outros são tranquilos. Só a carbamazepina. Estimulação mesmo, né? magnética pode fazer em gestante, estimulação Pode. ECT, que é eletroconvulsoterapia, Isso. pode fazer em Pode. gestante. E vai ajudar e é Corrente seguro. contínua também. TDCS, Pode fazer TDCS, então, se alguém exatamente. indicou, pode fazer. Neurofeedback. porque Pode também. Pode. Próximo. Deve quando tem Né? indicação, Deve. né? Deve? Quando tem indicação? Deve. Próximo, Bru. Posso consumir álcool enquanto tomo medicamento psiquiátrico? Ah, e essa é clássica. Quais são os riscos? Essa é clássica. É Essa clássica. também eu já respondi tanto que eu já tenho até guardada a respostinha. Deixa eu Já pegar. tem no automático. Deixa eu pegar aqui, ó. Primeira coisa, gente, se você tá em crise, se você tivesse com a mão cortada, você ia jogar um álcool em cima da sua mão cortada? Claro que não, porque ia arder bastante. Então, enquanto você tá com sintomas, atividades, você não deve beber álcool. Com certeza. Essa é a pergunta. Independente, qual que é o remédio? Não, eu quero saber o remédio. Você tá tendo ansiedade? Você tá tendo depressão? Você tá tendo irritabilidade, impulsividade? Zero. Porque você vai dificultar a estabilização daqueles sintomas, ou amplificar ou desregular. Exatamente. Tá? Então, isso é um primeiro ponto. Depois, entra no ponto da interação de fato, né? De interação de fato, é mais complicado com os remédios sedativos. Então, clonazepam, alprazolam, calmantes tarja pretas, e também os Zolpidem, que são nossos amiguinhos que chegaram mais recentes, né? Como quem não quer nada, mas que querem tudo, sim. Sim. Total. E que podem Mas agora já estão com agora tarja eles já, preta, eles já finalmente. colocaram ele na sala onde ele deveria devia estar. estar, ele tava livre, ele né? já- porque as pessoas bebiam com Zolpidem de Sim. forma... Não, mas não é tarja preta, você me entregou numa outra receita e tal. Exatamente. Então, esses que são assim, ok, né? E nos outros, aí não vai ter, as pessoas têm, é mais um certo delírio coletivo de que você tá tomando antibiótico, então você não pode tomar álcool, você tá tomando Exatamente. remédio psiquiátrico, não. Porque o que eu sempre falo, uma vez um paciente que tinha um problema sério de álcool e também tinha transtorno de humor, a esposa falou assim, doutor, eu vou te falar, ele está tomando comprimido e está tomando álcool depois. Eu falo, ele continua tomando comprimido até a gente ver se isso milagrosamente faz efeito pra ele parar de beber o álcool depois. Porque se não for isso, Não vai ser nada. nada. No Então, nada eu prefiro... Neste caso, Entendi, mas aí nós estamos caminhando. É claro que eu quero abstinência, nós vamos trabalhar pra isso, nós vamos estar fazendo a terapia, tudo. Mas não usar o remédio. Não usar o remédio vai ser pior. Aí é a redução de danos. De danos, e que neste você tá remédio colando. que é tranquilo, é um estabilizador, ácido valproico, não tem aqui grandes problemas e tal. Então, assim, então é muito mais às vezes as pessoas têm um pouco de falácias nessa área do álcool, né? Que nada pode e tal. Mas eu acho que tem que partir sempre desse E a início. sensibilidade também da pessoa, né? Tem pessoas que bebem e ficam deprimidas, né? Depressivas Isso. no dia Aí seguinte. eu falo pra eles. Tem pessoas que ficam mais ansiosas no dia seguinte. Então, Isso. não vai Então eu rolar, falo pra eles, né? agora que você estabilizou, você vai tentar ter uma vida normal com álcool. Normal, não é encher a cara, não é ficar bêbado, não é... O que aconteceu? Eu fiquei deprimido depois. Então você Então não pode nada. esquece. O seu caso, Exatamente. você viu, você percebeu. Tem que ser sincero, né? Tem que ser sincero. Próximo, Bru. Como diferenciar a depressão no transtorno bipolar e no transtorno de personalidade borderline, especialmente quando alguém é diagnosticado com ambos? Isso, né? Sempre essa pergunta também, bipolar borderline, né? O transtorno borderline, e assim, eu agradeço até publicamente o livro, porque muitos pacientes só conseguem entender o transtorno borderline depois que leem livros, onde eles têm muito claro a questão de, no transtorno borderline, é uma relação afetiva de apego com o outro, e o medo do abandono do outro. Exatamente. Isso é o que move. É o que move. As alterações de humor, a pessoa tá toda normal, mas a hora que o namorado para de responder,
aí ela tem uma A instabilidade. leitura da rejeição. É muito reativo, é desregulação emocional. Desregulação. Não Perfeito. é alteração de humor do nada que ela já acorda Isso. e eu tô sem paciência, e eu Exatamente. sou grosseira com a funcionária, sou grosseiro com o porteiro, sou grosseiro com o meu secretário, sou grosseiro com um colega de trabalho. É diferente. Tá tudo normal, mas você vê que tem um fator relacionado com alguém com quem ela tem uma relação muito forte. Pode ser a mãe, pode ser uma namorada, o Pode. namorado, pode ser o marido, mas é muito Pode ser o filho. associado o filho. Né? Então, Tem essa coisa tão reativa, reativa. tão imediata mesmo. Perfeito. Fantástico. Próximo, Bru. Em quais casos de transtornos é indicado o tratamento com a estimulação magnética? Isso. Tá muito bem estabelecido o papel antidepressivo da estimulação magnética na depressão clássica. Então, pessoas que eventualmente não toleraram bem os antidepressivos ou que não tiveram resposta satisfatória, ela está nos guidelines mundiais já como um tratamento muito, muito bem Não se estabelecido. discute mais Não se isso, né? discute. Pelo amor de Deus. Ainda tem colega que fala, mas isso aí não conheço. Não se discute, já tá... E assim, muito disso desses colegas, vem que assim, quando eles começaram a pesquisar a estimulação magnética, eles viram que as ondas chegam somente no córtex, no início do cérebro. Só que, gente, o cérebro tá todo conectado. Ele é igual assim. como. que você Ele tem mexe parceiro em que cima? comunica e fala lá embaixo, Não, que fala aqui, O que que fala você faz lá. aqui? Gente, não precisa nada. É O um que você efeito faz na top-down. córtex chega no movimento do teu pé. Como é que não chega nas partes? Então as pessoas pensam, tem que chegar no córtex supercortical, na área supercortical, porque tem as áreas límbicas E é e tal. tudo conectado. Gente, calma. Não é assim. Os remédios, a gente mudou a forma de entender os medicamentos e a estimulação magnética se mostrou, primeiro clinicamente, depois eles foram entender e viram que eram as interconexões das redes neurais e que aí fazia. O tempo todo, né? No transtorno bipolar, as amostras eram amostras misturadas, então eles colocaram muito deprimido clássico. Então, assim, tem pouquíssimos estudos só de bipolares e a gente está fazendo agora com 60 portadores de transtorno bipolar tipo 1, começamos primeiro nesse subtipo. E aí é bom até para as pessoas saberem quanto dá trabalho fazer pesquisa, porque nós estamos há 2 anos e meio para recrutar 60 pessoas. Que caibam dentro. Que caibam, dentro que, perfil. que não tá usando crack agora, que não tá tomando álcool agora, que não tem transtorno de personalidade associado, para limpar um pouco outras variáveis, para ver se faz efeito, né? Mas aí vamos ver o resultado. Do né? tipo 1 que duplo você está. cego. Para depois vai ter um estudo também do De tipo 2, 2. sabe? Que é outra coisa também. Totalmente. Outra coisa. Totalmente. Porque, pra você ter noção, nós fizemos antes, até nós pulamos um pouco de etapa aí, mas na época foi meu doutorado e eu queria fazer isso. Estimulação magnética nos estados mistos. Piorou, porque ela é antidepressiva. Mas vocês fizeram em F3? E fizemos em tipo 1, tipo 2 e depressão unipolar Mas também. tudo em F3? Tudo estimulatório. Só Tudo em estimulatório. F3. Tudo Tá, estimulatório. entendi. Não. Minto. Ela foi à direita, ela foi F4. inibitória e F4. foi excitatória à esquerda. Tá. Nós fizemos Não combinada. trabalhou Combinado, nada em tá. suplementar motor. Não. Foi só F4 e F3. Isso. Porque é o que tinha até então, Entendi. a gente precisava. Isso. Porque Padronizar. Padronizar. Não, e que assim, se você faz coisa muito diferente, nós somos um país de terceiro mundo, a hora que eles olham nossos estudos, quem são vocês, meus Exatamente, queridos? não vão nem que considerar. Ninguém fez Isso, nada é. e vocês estão querendo, então assim, a gente tem que muito replicar muitas vezes aquilo que já está caminhando e abrir um pouco para alguém ler aquele estudo Para validar. e depois aceitar, né? Infelizmente, o que mostrou? Ela é antidepressiva, ela excita. Então, se o paciente estiver ativado, então com ideação suicida muito forte, tentou suicídio na semana passada, ou com automutilação muito forte, aí tem que, pelo menos, essa modalidade, porque quando a gente fala de estimulação magnética também, é isso que vocês Sim. falaram, não é a mesma Não, coisa. não é. Por isso Então, que eu tô qual falando. estimulação F3, que você fez? Exatamente. É inibitória, essa era inibitória à direita, excitatória à esquerda. Exatamente. Então, mas mesmo Inibitória assim, em F4. mas mesmo assim ela não foi, ela piorou. Ela Entendi. piorou e é engraçado Aí que no pode estudo, que a gente estava acompanhando os pacientes, uma parte melhorando e uma parte piorando. A gente vai dar certo, certo. Porque uma parte está melhorando é os pacientes que estão recebendo ativo tudo. A hora que abre o duplo cego, os pacientes que estavam recebendo estavam piorando pela estimulação e os que não receberam estavam melhorando espontaneamente, né? Então, pesquisa é isso, é o que é. É o que aparece, é o que é. Você não tem que mexer. Mas interessante, né? A gente já fez em alguns pacientes que não respondiam a nada medicamentoso, mas a gente só trabalhou F4. Só inibindo. E deu. Exato. É perfeito. Porque o F3 realmente a gente
Tem, pode A gente euforizar fica, e pode. Claro, você tem risco de É, virada maníaca nos claro, estudos. claro. E ela é É antidepressiva nível 1. depressivo, exatamente. Ela é uma antidepressiva, ela não É é um estabilizador de humor. antidepressivo, exatamente. F3 Ela não é, mas a nossa antidepressivo. hipótese era que fosse. O Bruno no Exatamente. início falou assim, eu acho que ela deve ser estabilizador de humor, porque o risco de suicídio não aumentou nos estudos. Eu falei, mas os pacientes vêm sem risco de suicídio. Já tira o risco de suicídio sempre. Não é uma amostra de vida real. Não, mas tem que fazer a pesquisa mesmo. E aí falou, vamos fazer. E aí deu resultado. A hora que deu o resultado, falou, nós vamos publicar em lugar nenhum. Mas no fim nós conseguimos publicar, porque o resultado negativo dessa monta é importante para Com alertar certeza. também. Uhum. Cuidado com a F3. Sim, né? isso. acertar e... Perfeito. Próximo. Chegamos num momento muito especial. Pipinho, nosso mascote, filho da doutora Ana. Ela tenta educar ele o máximo possível com bons conteúdos. Tanto é que só escuta. Rebelde não, Ela ditadora. não deixa ele ficar com assistindo. Ele não assiste aleatório. Não, aquilo ali, não, né? não. Por É, exemplo, tá se ele certo, tá a minha assistindo, filha tá liberado. faz Ele tá isso também. E aí ele entra agora nessa parte para brincar um pouco com você. Ele gera algumas palavras, também estudou o seu conteúdo. E aí ele gera um ping-pong, onde a mãe dele vai dar voz a ele e joga para você o que vier na sua cabeça, você E aí responde. vocês vão ver meu inconsciente. não estamos Não é julgando. tipo Marília Gabriela, né? Não estamos julgando. Não estamos não julgando. estamos. Ninguém E aqui ele é julga. tão bonzinho que ele deixa esse recado ele é sempre educado. comigo para dizer pro convidado que se não quiser responder é só falar a palavra passo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá bom? Combinado? 1. Amor. Minha filha, Mariana. Mariana. 2. Autoconhecimento. Autoconhecimento é a medicina, porque às vezes a gente não aprende tudo como deveria aprender. Você tem que sozinho buscar um autoconhecimento Sempre. sempre. E uma vez um colega me mandou um meme que era um cachorro segurando a própria coleira ainda. Eu falei, a gente na residência, porque a gente tá muito desse jeito. Exatamente. A gente tem que buscar sozinho, né? E tá certo isso A também. vida inteira. Né? A faculdade é o começo de uma Só o jornada sem começo. fim. Né? E que piora. Que você Não. vai vendo que tem mais florestas pra você Muito desbravar. mais. Pior ou talvez melhore. Assim a gente vai se deslumbrando, né? Com a complexidade. E sabendo também, ali eu não vou. Exatamente. Não vou, não quero, não dá Exatamente. certo. 3. Eutimia. Eutimia é uma coisa que às vezes os pacientes sempre perguntam, né? Quando é que eu vou ficar estável? Quando é que eu vou ficar estável? Quando é que eu vou ficar estável? Eu falo, olha, uma pessoa estável todos os dias, desse jeito que você tá falando aí, ela não existe. Tá? Porque todo mundo oscila um pouco, toda mulher tem TPM um pouco, às vezes em pequeno grau. Às vezes a nossa vida não tá do jeito que a gente gostaria. Isso tem que afetar sim o seu humor, porque seria estranho você ficar parada e feliz e rindo e dando risada igual um adolescente. Nos adolescentes tem esses humores assim meio, né? Tá cheio de problema em casa e a pessoa dando risada no ônibus, você fala, nossa, mas que graça que tem, gente, isso aí, né? Sim, Você vai ver. Adolescência, né? O Mas o cérebro ainda tá adulto ali, imaturo, o cérebro imaturo. Exatamente. Mas na vida adulta ela oscila, É. tá? Mas ela não pode oscilar a ponto de te atrapalhar nas suas relações, a ponto de te prejudicar, de ter seu emprego, de conquistar suas coisas. Então é esse nível a eutimia, né? É aquilo que é viver as ondas normais da vida sem ser as tempestades dos episódios. Perfeito. Perfeito. É surfar nas instabilidades Surfar e nas continuar instabilidades vivendo. e continuar vivendo. 4. Se pudesse entrar numa máquina do tempo, qual momento você escolheria visitar? Passado ou futuro? Futuro. Eu não sou uma pessoa assim de... Ai, como foi? Foi o que tinha que ser. Foi bom o que tinha que ser. Foi ruim o que tinha que ser. Mas não. Porque o futuro, ele é uma possibilidade, né? E o passado é uma certeza. Então, eu acho que... assim, eu nunca imaginaria que eu estaria onde eu estou na minha profissão hoje, quando eu estava lá na 5ª série. Vamos pegar lá. Entendi. Nunca imaginar, né? Se você me mostrasse, eu falava, isso é um absurdo. Um absurdo. Então, isso eu acho que é o que o futuro produz, né? Entendi. Essa possibilidade que você nem pensa que é possível. Como é que eu tô aqui hoje num podcast que eu vejo a Ana sempre vi, já desde que eu tava fazendo residência e nas redes e falando,
E eu tô aqui hoje, será que eu tenho conteúdo pra estar aqui e trazer isso? Mas com Então, certeza, lógico, eu você quero sabe aprender. Muito. Mas é Estamos interessante aprendendo porque as bastante. coisas vão acontecendo dessa forma. Então, Ainda o bem, futuro né? é essa semente que a gente não sabe a árvore que ela vai dar. Bacana isso. 5, felicidade. Felicidade é... Então, as pessoas, eu acho que elas colocam fora de si. Eu acho que felicidade a gente tem que dar... Quem convive com gente com depressão é muito grato. Eu sou muito grato todos os meus dias por uma coisa que as pessoas nem imaginam. Que eu falo, gente, eu poderia estar vivendo isso que essa pessoa está vivendo. Entendi. É. E eu não estou. Não sou rico, não sou milionário, não tenho avião, não sei nada. Mas isso aí não tem Nem dinheiro que paga. Às vezes precisa. senta a pessoa mais rica que você 20 vezes e ela não tem o que você tem de verdade. calma interna. É verdade. Isso não tem Total. valor que paga. Então, assim, Não tem mesmo. o bem-estar emocional verdadeiro. Né? Eu já vi É. gente chegar pra mim e falar: eu te pago o que você quiser pra você me tirar É. isso do meu Eu sei peito. disso. Mas assim, o que você quiser, eu falei, não passa por aí. Eu farei tudo o que eu puder, sem você me pagar nada que não seja o meu trabalho para te ver melhor. Isso eu posso garantir. Uma vez um falou, me dá o remédio mais caro. Porque eu preciso, eu quero usar o que for. Eu falo, veja bem, nem sempre, imagina uma planta que tem as suas características e ela só cresceu até 1,5 metros. Você quer que ela tenha 2 metros de altura. É possível? Ela, não. Então, na biologia, às vezes, não é possível chegar onde a gente quer. Eu vou fazer o melhor. Exatamente. Você pode ter certeza. Isso não passa por me dar $100 mil. ou Não me passa dar... por dinheiro. São coisas que a gente não tem acesso até onde vai dar pra ir. Não, a medicina bem feita, eu nunca vi ninguém ficar milionário com a medicina bem feita. Nunca vi. As pessoas falam, ah, Bia, você fala, eu sou uma pessoa simplérrima. Não fiz fortuna, não fiz, até porque nunca foi um valor. Nunca. E tem uma vidinha calma, tranquila. E muito serena. Isso não tem valor que paga. Uma vez eu estava num resort com a minha esposa, a gente não tinha nossa filha ainda. E ela, aí do lado de uma mesa, assim, todo mundo aquele barulho, restaurante, todo mundo comendo, tinha uma pessoa assim, jovem, parada, em depressão. Eu tinha certeza que aquilo Sim. era depressão. A gente vê. E eu tinha certeza que aquela família achou que levar ela para aquele Ia lugar melhorar. ia melhorar. Não vai. Pelo contrário. É um É desrespeito. um desrespeito. É igual uma pessoa com câncer toda assim, afetada, com o cabelo todo caído, você... Ah, vamos ao Rock in Rio. Vamos ao Rock in Rio, Sabe, com tipo barulho de noite, você com câncer. Não, no Mas mal-estar, né? Mal-estar. E olha como é a ignorância das pessoas. Eu entendo até a Não, boa eu vontade, entendo, mas nós a temos que pessoa tem que falar entender essas que ajudar coisas. não é do que ela imagina, é do que a outra precisa. Não é o que eu tô tendo, né? Porque é isso que as Exatamente. pessoas fazem. Elas querem colocar o psiquismo delas para ajudar no o outro. outro. É o que o outro precisa. É. 6. Complete a frase. Saúde mental é. Saúde mental é saúde global. Tudo é saúde mental. Todas as especialidades vão mexer com saúde mental. O Perfeito. dermatologista, o cardiologista, o plástico. Quanta gente com problemas sérios, buscando, né? Se eu melhorar meu cabelo, minha prótese de mama, eu vou ficar feliz. Não, não vai. Não vai mesmo. Talvez até abra um abismo Às maior vezes lá até na pior. frente. 7. Se você pudesse escolher um superpoder, qual seria e por quê? Eu ter acesso ao pensamento. Porque a nossa profissão, se eu tivesse, eu falo assim, não precisa falar nada. Uhum. Psicografar, eu fiz até um rio, né? Eu faço umas coisas meio engraçadas lá, né? Porque a pessoa manda pra mim assim, sertralina mais lítio, vai melhorar meu quadro? Aí eu falo, eu tenho que sentar aqui e fazer uma mesa mediúnica, porque eu não sei, é mulher, é homem, é de que idade que tem, quantos anos, que estressor que passou, como que foi na escola, bullying, abuso. Qual a história da família? Qual a história familiar, uso de muito substância. mais Gente, complexo. é muito mais complexo. O psiquiatra não é um passador de remédios. 8. Propósito de vida. Ensinar. Porque me deram de graça, assim, no Gruda, gente. Vocês não têm noção, assim. Eu busquei
outras possibilidades dentro da academia, né? Onde tem essas vaidades, né? Essa pessoa vai chegar, é nova e tal. E algumas não foram as portas foram fechadas, né? Mas no Gruda, por incrível que pareça, as pessoas pensam, nossa, mas lá tem estrelas do transtorno de humor, tem pessoas que tratam isso há 42 anos, só isso. Eu realmente, assim, tudo que eu pedi pra fazer, eu pude fazer. Quero fazer com estimulação magnética. Mas eu acho que o Ricardo Moreno tem essa visão, ele não né? tem, assim, não tem... Sabe quando mesmo pessoas bem resolvidas... Exatamente. Elas não têm medo, porque tem espaço pra todo mundo, gente. De doar, né? Doar o conhecimento. Olha, isto é assim, não vai dar certo. Uhum. Ele é panamenho, então ele falava, não vai dar certo isso. Que bacana, né? E ensina, ele poderia, não precisava fazer. Eu vou guardar, não, eu sei aqui que vai funcionar mesmo. Vai lá e tenta, aprende com a tentativa e erra, tem que cair pra levantar, e nananã. Então, foi muito foi me dado. Então, eu sinto uma certa, assim, de devolver obrigação de devolver, porque foi me dado de graça. Perfeito. Por generosidade. Generosidade. E você generosamente vai retribuir. 9, uma saudade. Nenhuma, né? Eu tenho uma avó que ela tá hoje com 85 anos e ela era muito difícil de eu não vou fazer o que se quer, o que eu quero, o que vocês querem, eu vou fazer o que eu quero. E ela acabou, por não usar o CPAP, tinha uma apneia de sono gravíssima, ela foi tendo AVCs. Oh, meu Deus. Então, hoje, ela tem um quadro demencial, assim, avançado, por conta desses AVCs repetidos. E eu tenho saudade dela, porque essa que tá hoje não é mais a mesma. Entendi. Entende? Perfeito. Então, isso é muito assim, que saudade do sorriso. Da pulsão de vida, né? Da vida. Da vida. Da pulsão de vida. Que habitava ela, né? Tá viva, mas não está viva. Entendi, não é mais ela. Então eu tenho muita saudade, é que você falou, fiquei pensando na escola, tal, e me veio isso assim, né? Porque você tem saudade da pessoa de como ela é. Eu acho que como você deprime também, às vezes, você sente saudade de como ela era antes de deprimir. Exatamente, tenho saudade de você, né? E a 10ª, uma frase, pode ser sua, pode ser de qualquer autor, o que você... Ou um pensamento, não precisa ser uma frase feita, uma coisa que se expresse. Não, eu acho assim, eu agradeço às redes sociais por nos acolher como elas acolhem, né? Eu nunca imaginei, né? Na minha página é super pequena, tem ali 170 mil pessoas. Quem são essas pessoas? Não tenho a menor ideia de quem são. E elas estão querendo ouvir o que está sendo falado ali. A gente tem que ser muito grato a isso, as pessoas darem ouvidos, né? É claro que a gente tenta levar o máximo que a gente consegue, mas a gente dá ouvidos a uma pessoa que você nunca vai conhecer. Mas que de alguma maneira você está influenciando a vida dela. Positivamente. Porque então, o conhecimento sempre vai influenciar positivamente. Uma vez eu li lá dentro, no direct, eles mandam vários relatos, eu não consigo ouvir todos, ler todos, mas o rapaz falou, eu sou delegado aqui no norte do país e você salvou a vida da minha esposa. Eu falei, nossa, é que foi paciente, né? Tipo, não, na realidade é o seguinte, eu iria matá-la. Eu tinha contratado já, porque ela estava me traindo com um monte de gente aqui na cidade, e é uma cidade pequena, acabou com a minha honra, nananana, e depois ela foi internada, foi diagnosticada com bipolaridade, e eu falei, balela, isso aí é só porque quer agora ter, como muita gente faz às vezes, quando alguém recebe um diagnóstico, né, essa médica que foi, a questão do bebê que furtou, e tinha um laudo com transtorno bipolar, você vê as pessoas escrevendo, elas não são nada empáticas. Balela, isso aí agora é pra fugir de cadeia, então é fácil. As pessoas não acreditam no transtorno mental. E ele falou, depois que eu fui ver seu conteúdo e vi, no começo eu não acreditei, mas depois eu fui ver, eu falei, realmente, ela tem isso aí. E aí eu perdoei, eu entendi, e agora nós estamos juntos de novo. E eu falei, gente, que foi aquele caso daquela mulher que acabou em Brasília transando com aquele mendigo? Tava nítido que era bipolaridade. Gente, e as pessoas escrevendo o marido dela foi maravilhoso, porque disse, minha mulher estava doente. E o pessoal dando ibope para aquele mendigo totalmente sem caráter. Não estou falando porque é mendigo, não, porque já era. É a pessoa, nós estamos falando da pessoa. Né? E as pessoas...
e eu fui falar isso, o mendigo começou a me agredir. Falei, amor, fique tranquilo. Eu só sei que ela era... Estava em Ela euforia. estava alterada. Estava totalmente. Num delírio Religioso, né? psicótica. E você se aproveitou dela.com.br. O resto, fale o que você quiser de mim. Mas não me abala, porque assim, não sei. Mas hoje em dia nós estamos ganhando força. Hoje em dia já tem gente que já escreve sem você precisar. Fica quieto, você não sabe o que você está falando, é transtorno mental, depressão importa, bipolaridade então, importa, as coisas não é mudando. frescura. As coisas estão mudando. Meu querido, eu queria te agradecer demais. Vamos fechar aqui nosso ciclo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Espero poder ainda ter outras oportunidades. Felicidade. O Felicidade de presente para você. Opa. O neurofeedback no tratamento TDAH, que é do Alex. Mentes depressão depressivas. E mentes que amam demais. E tem o presentinho aí Nossa, ainda. Gente, eu vou voltar com mais presente do que eu trouxe. Calma, olha. Igual quando você tem viaja, aqui a você nossa bagzinha, tá? Que é ecológica, com o dizer, faça, aconteça, inspire, pode pipa, eu fui. Então aqui tem Salvador, a caneca. eu fui. Exatamente. Rock in Rio, eu fui. Né? Tem o caderno aqui para você botar todas as suas possibilidades de projetos. Pode botar lá. Agora, você vai olhar para essa câmera aqui e dar todos os seus recados. Não precisa nem olhar para a gente. Cursos, tudo que você... Aonde te encontrar. Exatamente. Seus projetos futuros que estão aí em andamento. O livro que Fique à vai ser vontade. lançado. Tá aí. É tudo seu. Não precisa nem olhar para a gente. Não, ótimo. É o livro, eu acho que é um livro que interessa para todo mundo. Depressão e transtorno bipolar, a complexidade das doenças afetivas. É um livro simples, uma linguagem tranquila. Se você tem alguma doença afetiva, um transtorno afetivo, depressão ou transtorno bipolar ou algum familiar, vai ajudar muito a compreender. Eu tenho também os cursos, né, que eu lanço online para psiquiatras e psicólogos, de diagnóstico e de manejo de transtorno bipolar na internet, no meu Instagram, @Dr. Diego Tavares, Dr. Diego Tavares, psiquiatra. E tem também o canal no YouTube, Diego Tavares Psiquiatra. Tem no Facebook, Dr. Diego Tavares Psiquiatra. E estamos em todos os lugares. Obrigado pelo convite. A gente é que agradece. Olha, gostei. Me senti banhada de conhecimento. Muito obrigada. Queridos, a gente está finalizando mais um episódio de Pod Pipa e hoje foi maravilhoso com esse psiquiatra que eu já admirava profundamente de ver o trabalho dele nas redes, mas que eu tive o prazer de estar conhecendo e é melhor ainda do que vocês estão vendo na rede, que é o Dr. Diego Tavares. Se você não segue, segue ele, vai estar aparecendo aqui as redes sociais dele para você poder seguir. E a gente sabe que aqui na comunidade Pod People, a gente acredita que conhecimento, autoconhecimento é a única coisa real de um empoderamento de um ser humano. Se você segue a gente, continua seguindo e propagando o que a gente está colocando. Se você não segue, começa a acionar o sininho para receber todas as novidades. E se esse conteúdo fez sentido para você, passe para frente, passe para quem você acha que vai se beneficiar de conhecimento. Muito obrigada e até o próximo Pod People.